Good morning to all the spectators here on YouTube. A very warm welcome to you all for the historical race here in Lisbon. We've got the 10K race going from the Touro Beach in Oeiras through to Cascais. This is the pioneering event. The very first time this has happened in Portugal. We've got an amazing start list. 90 athletes, 67 men and 23 women taking on this 10K marathon challenge. It's a perfect day today here in Lisbon. A very, very calm, sunny, bright day. In an area that's usually essa prova dos 10 km, que é então a distância olímpica. A prova que se nada em Jogos Olímpicos é precisamente esta distância de 10 km, com algumas diferenças para aquilo que vamos acompanhar aqui hoje. Desde logo, a prova em Jogos Olímpicos é sempre disputada em circuito, para garantir também os abastecimentos. The 10 km challenge today is the first race of the Swim Challenge 2023. It'll start at Touro Beach in Oeiras and finishes at Pescadores Beach in Cascais. This is an ocean race point to point with work aquatics rules. There will be guidance buoys every 500 metres and several aid stations. Today we welcome athletes from over 34 different countries. This is an historic race in Portugal. Esta é uma prova que tem já alguma história, ou pelo menos esta travessia. A história começa a escrever-se aqui, a história desta competição em particular, por a partir deste ano integrar o circuito das ultramaratonas, Series. No próximo ano, esta etapa do circuito, vamos chamar-lhe assim, entre Lisboa e Cascais, vai fechar precisamente este circuito de 4 provas de ultra-resistência, que já integram as travessias do Transdão, a travessia do Lago São Jean e a maratona do Golfo Capri-Napoli. E para o ano, esta vai ser a prova final este ano, a entrar então neste circuito. Já o Swim Challenge é uma prova com mais tradição, já é organizada aqui em Cascais já há muitos anos, mas esta é a 11ª edição desse. The athletes are all now gathering on the beach in Tour. Every athlete has to take a swim buoy with them for safety. Foi em 1906. The transmission and the coverage will follow them all the way from the Touro Beach in Oeiras, round the coast, past São Pedro, past São João, and then into the Bay of Cascais, where they will finish at the Praia de Pescadores. Uma prova super internacional, temos aqui a presença de 32 nacionalidades, mais de 600 nadadores distribuídos por todas as distâncias que vamos ter hoje e amanhã. This will be the largest open water swimming event in Portugal, so it's quite a historic day for both the 10 km marathon challenge and the ultra marathon 20 km, which will be starting in just over an hour's time. We have near perfect conditions today with very little wind, a water temperature of 18.6 degrees. So the wetsuit is actually not compulsory today, so some swimmers may well be doing the event without a wetsuit. Vamos ter aí uma série de entrevistas com os responsáveis desta prova, também acompanhar o alinhamento para os nadadores que vão partir e depois, claro, a partida, e vamos acompanhar
das duas provas, quer os 20, quer os 10. Então, tudo apostos para a partida dos 10 km. The two long distance events today are part of the 11th edition of the Swim Challenge Cascais. Today we have the 10-kilometre race and the 20-kilometre ultramarathon, and then the shorter distance races will bring to the sea those who love this contact with nature in true swimming festival, accessible to all. So from tomorrow we have the other shorter events, which include the 1 kilometre, 1.9, 3.8, 5k and also a kids event. Ontem a temperatura da água rondava os 22 graus, mas hoje, e por vezes aqui que os nadadores alinham com This coastline is very often subject to very strong northerly winds, but today you can see that we have almost perfect conditions. The sea's very calm and the swimmers should have a great race today, with the first swimmers expected into Cascais in a little under First swimmers are expected to be in Cascais in a little under 2 hours. In this 10k event, the swimmers will be following a lead boat, whereas in the 20k race they will be accompanied by a kayak. The kayak will provide Tivemos então a lista de participantes dos 10 km, naturalmente com maior predominância de nadadores portugueses. The kayak will provide nutrition for the athlete along the way and also guidance for direction. The 10-kilometre swim has a total of 90 competitors, 67 men and 23 women. Mesmo nesta prova dos 10 km, não será a distância mais atrativa no que diz respeito a esta Swim Grand Prix, mas bastante concluída, de facto. Não se esqueça dos 10 km, temos o Dani Bessa Baixo também, uma referência de natação portuguesa, e o Mário Bonança a caminhar nos 10 km, que é, vamos ver como é que está, porque agora é treinador dos Vikings, mas já foi nadador internacional português de águas abertas, especialista precisamente nesta distância de 10 km. Não estamos a competir há muito tempo, mas é o nadador até com mais currículo internacional de todos os que alinham aqui à partida para estes 10 km.
está a indicação 22 graus de temperatura da água. Hoje poderá estar um pouco mais baixo, senão não seria permitidos o uso dos fatos isotérmicos. 17 graus, temperatura ambiente, 11 km/h, velocidade a que sopra o vento. Athletes are now starting to gather at the start line for a 9:15 start. The start will be in the water, so the athletes will come into the sea and then be placed between these two yellow buoys that you can see in the sea here. Os primeiros 15 minutos de prova destes 10 km, depois vamos nos ligar ao padrão dos descobrimentos. So a water start by the sound of a horn. Antes da partida dos 20 km. Aqui nestes 10 km temos inscrição de 82 nadadores. Portanto, as distâncias que vão ser nadadas neste Swim Challenge, temos de facto distâncias para todos os gostos. Começamos com os mais novos, a distância que será nadada amanhã dos 400 metros. Depois temos também uma prova de 1 km, ainda a distância de 1,9 km, aquela que é a mais concorrida em termos de participantes, com 237 nadadores inscritos. Temos ainda também agendado para amanhã os 3,8, assim como os 5 km. Para hoje, então, os 10 km com 82 nadadores e os 20 km com 49 nadadores. We have a high tide today in Cascais of at 8:45, and with a low tide going out by 3:30. So the swimmers will have some help from the current going in the direction from Oeiras to Cascais. There will be a cut-off time and swimmers will have 4 hours and 45 minutes to complete the course, although the fastest ones will no doubt be coming in with under 2 hours. The course is marked out along the way by alternate buoys. We have orange and yellow buoys every 500 metres. Also at 5 kilometres the buoy is marked. All the buoys should be passed by the swimmers on the right hand side, which means that they will swim with their left shoulder towards the buoy. Along the course there'll be 3 aid stations, the first one at kilometre 2, then at kilometre 4.5 and then final one at kilometre 7. At these aid stations swimmers can approach the platform and take some nutrition from our sponsor Lidl. They just have to make sure that they aren't going to be touching or leaning on the platform itself, otherwise this can lead to disqualification. Swimmers are recommended to receive hydration and nutrition every 20 minutes to avoid extreme fatigue. So they will be taking some nutrition on them themselves. Olá a todos. Olá a todos, então, muito bom dia, sejam então... Faz-me sinal? Eu vou lhe dar o toque. Isso é o quê? Vai ser direto? Não, não é. Acho que já vai ser direto. A missão já começou, com os 10 km. Já estou aqui com o primeiro entrevistador. E já cá estás, João, podes avançar com o Miguel. Olá a todos, então, muito bom dia, já tenho aqui connosco um dos nossos embaixadores da prova. Estamos aqui com o Miguel Arrobas, ele que é um dos principais... Eu tive...
Já estás? Muito bom dia a todos, estamos então aqui com o Miguel Arrobas, ele que é uma das principais figuras destes nossos 20 km desta prova de Cascais. O Miguel, que é um nadador que já tem muita experiência nestas provas de longa distância, depois de ter feito a travessia de Gibraltar, do Canal da Mancha, entre muitas outras provas. Miguel, como é que é estar aqui nesta primeira prova, a maior prova de distância em Portugal continental, e estar aqui a representar, a ser embaixador da prova? Bem, para já é um orgulho e estou com muito ânimo e vontade de participar nesta prova, que comecei este projeto em 2011 com o Jorge Paulo Pereira e, portanto, muito contente a forma como isto tomou e onde está a chegar. Começamos a estar no mapa das travessias mundiais e isso é muito importante. E agora são 20 km com um dia de eleição, acho que foi um dia de encomenda, para já, pelo menos, e tudo indica que vamos ter aqui umas boas horas de esforço, mas também de prazer também a nadar nestas águas e chegar a Cascais. Quais é que são então as tuas previsões aqui para esta prova, numa prova que vai começar onde temos, quando contas ainda no início desta prova com a força da corrente do rio, e depois quando começas a entrar no mar, aí que já vai ser uma prova, digamos, um bocadinho mais dura, mas com as condições que estão, nada de novo para ti? Sim, espero que aí facilite um pouco. De facto, esta corrente pode ajudar. Eu sou um dos nadadores e talvez poucos que vão nadar sem fato, portanto não atiro perspectivas de horas, embora esteja a apontar para 4 a 5 horas, isto tendo em conta uma média a cada 1000 metros. E que é a nossa referência, mas acima de tudo 4, 5 horas, pode ser menos, lá está, porque se tivermos de facto a ajuda da maré no princípio, depois já estamos a meio caminho, se a maré já não ajudar tanto, pelo menos que não seja contra, enfim, vamos nadando. Isto são percursos que eu já fiz várias vezes em treino e de certeza que eu espero pelo menos entre 4 a 5 horas, mas mais perto das 4, espero. Muito obrigado, Miguel. Ficamos aqui então com um dos nossos primeiros embaixadores de prova, o Miguel Arrobas. Uma excelente prova para ti. Obrigado. E boa sorte. Até já. João, passo agora de volta à emissão para ti. Estamos quase a começar os nossos 10 km. Vamos ver que mais entrevistas conseguimos arranjar dos nossos embaixadores aqui em Belém, junto ao padrão dos descobrimentos. Muito obrigado. Vamos ficar então a aguardar. Para já então conversa com o Miguel Arrobas, ele que de facto, para além da larga experiência que tem neste tipo de provas, nestas ultramaratonas, como de facto foi referido, já fez o Canal da Mancha, já fez o Estreito de Gibraltar, fez outra travessia também há uns anos, que foi entre o Peniche e as Berlengas. Only a few minutes now to go and the swimmers are already coming down towards the waterline. Nada com o incentivo de apoiar uma causa. Eu estava precisamente com um t-shirt da instituição que quem vai apoiar, e portanto aqui muitos motivos de sobra para acreditar que o Miguel Arrobas vai de facto fazer uma prova muito boa, a apontar para as 4 horas. 4 horas pode parecer um tempo bastante ambicioso para 20 km, mas como foi referido, e de facto como sobre isso, o Miguel vão ter ajuda da corrente nas primeiras 2 horas de prova, sinceramente. Chegamos aos 10 km muito rapidamente. A prova dos 10 km, esta que vamos acompanhar aqui a partida, poderá não ser tão rápida porque já entra aqui na parte mais do mar, mais próximo de Cascais, e já não encontram correntes tão favoráveis. All the swimmers now are being invited to come to the water. A few there to the left-hand side of the screen are going to be doing this challenge without a wetsuit. The water temperature should be okay for that. As they enter the water now, they'll be coming up towards the start line. A water start for all competitors. A truly historic moment for Portugal. This is the first ever marathon swimming competition. 10k distance within swimming is considered to be the equivalent of a marathon distance in running. So this really is considered a
an endurance event requiring a lot of training, both mentally and physically. No que diz respeito a campeonatos do mundo da World Aquatics, existe a distância dos 25 km. Swimmers now making their way towards the start line. Diferenças, assim como os 10 km se disputam em circuito também, essa distância dos 25 km disputa-se sempre em circuito, ter uma zona de abastecimento fixa e isso faz muita diferença. Agora, no que respeita a estas distâncias, está a ser dado. This will be a mass water start with all competitors starting at the same time, all age groups, men and women. Será apenas uma de 4 provas. A truly stunning day there in Tor. A rare day when there's no wind and hardly any waves. It should be a very smooth swim all the way around to Cascais. Tudo apostos para a partida dos 10 km. And that's the start. Here we go with the very first marathon swim in Portugal, and the swimmers are off. Nesta travessia ou Eiras Cascais, a maratona aquática, que é aquilo que vulgarmente se designam os 10 km, sobretudo bem pela dureza da prova, uma prova bem equiparada à dureza. They'll make their way out of the Praia de Tor, around the headland, across the beach in Carcavelos, heading towards São Pedro, São João, and then finally into the Bay of Cascais. The lead swimmers should be achieving this distance just under 2 hours, with a cut-off time for the slower swimmers of 4 hours 45 minutes. As with any endurance challenge, this is as much a mental feat as it is a physical one. We can see them now approaching the first buoy, the first orange buoy, which they'll pass on the right hand side, giving their left shoulder. Then they'll move round the corner of the Praia de Tor and into the first pack of 7 swimmers now heading round the first buoy and out of the Praia de Tor, passing by the fort on the right hand side and round into the Praia de Carcavelos. Ainda não será para já, vamos acompanhar durante mais um tempo esta prova dos 10 km, numa altura em que temos 10 nadadores claramente destacados. Um que não está a nadar em pelotão, está ali do lado direito, aquele nadador da boia. We can see these pack of 9 swimmers now leading the course. Mas como vemos aqui, temos uma quebra no pelotão, quando ainda não atingimos os 5 minutos de prova. It's very important in open water swimming to maintain your own pace. However, if you can get into a group, then you can have the advantage of some drafting, which can save up to 30% of your energy. Swimming behind somebody else, either on their feet or on their waist, will help conserve your own energy, therefore allowing you to swim longer for faster for longer. E agora sim, podemos passar então para a terra, para Lisboa, onde nos vão
tem mais um convidado. Estamos então de volta, contamos agora aqui com José Ferreira, ele que também é um dos nossos embaixadores, o ultramaratonista, recordista do mundo do Guinness com a travessia do Lema ao Pontal, uma travessia de ida e volta, 72 km. José, estes 20 km vão ser o aquecimento para mais logo? Sim, é o que me costumam perguntar, quem nada 72, 20 km é pouco, mas a oportunidade de estar nadando numa água mais fria que o Brasil, uma beleza de padrão de descobrimentos, Torre de Belém, passar por Oreiras, chegar em Cascais, para mim aqui é aproveitar a natureza, aproveitar esse momento fantástico que tem e como prova aprender a nadar em águas geladas, águas frias e cada vez mais a gente aprimorando as águas aqui na Europa. Qual é que é a previsão e é muito bom ter alguém internacional e como o José, que já tem muita experiência nestas outras maratonas. Qual é que é a principal previsão em termos de tempo aqui para esta prova, sendo que com as condições que temos há de ser uma prova, uma primeira experiência nesta água mais fria da Europa? Qual é que é a previsão? Eu estou com uma previsão entre nadar entre 3 horas e meia, 4 horas de prova, aproveitar a corrente, que é uma corrente forte aqui no Rio Tejo. Eu tenho uma velocidade média de 4 km, somada à correnteza, então já tenho essa experiência até de hidratação de hora em hora. Eu acho que 3 horas e meia, 4 horas é uma boa marca aqui para mim. Depois dessas 26 horas e meia com o recorde do Guinness, há de ser quase um passeio no parque para o José. Muito obrigado, uma boa prova e voltamos a encontrar depois em Cascais. Obrigado, José. João, volto de volta para ti, os nossos 10 km acabaram de começar. Diz-me como... Estes nadadores que vêm aos 20 km têm um currículo mais pautado por travessias deste género, travessias muitas vezes que fizeram ao sol, que são marcos. Este nadador, o José Ferreira, que tem o recorde do Guinness, uma travessia de mais de 70 km, ainda há pouco o Miguel Arrobas, as travessias mais emblemáticas que fez, seja do Estreito de Gibraltar, seja do Canal da Mancha, já muitos nadadores a fizeram, mas normalmente sempre a sol e depois o Canal da Mancha. We're seeing images now of the start of the 20-kilometre race, which will start at 10:15. The start will be at Belém Dock in the Tagus River, and the swimmers will follow the tide for the first 9 kilometres into the ocean. They'll have the help of the current along the way for the first 9 kilometres, and this should allow the fastest swimmers to arrive in Cascais within 3.5 to 4 hours at an average speed of 4 kilometres an hour. Ter feito coisas que muitas vezes nenhum outro ser humano conseguiu fazer e estarem aqui todos juntos a ver quem é que chega primeiro a Cascais. No fim do dia é esse o objetivo. Para muitos é de facto a prova mais longa que alguma vez fizeram, para outros, como o José Ferreira, como o Miguel Arrobas e outros, que certamente o João vai estar à conversa ainda antes da partida dos 20 km. É como tinha referido há pouco o João, faz um passeio no parque, mas com desafios interessantes, adicionais, que é ver quem ganha. Estamos aqui com imagens da partida dos 20 km, zona de Lisboa. These are images now of the area of Belém in Lisbon and of the bridge. This is the Doco de Belém. This is where the swimmers will start. They'll enter from the marina and into the Tagus River. Há pouco seguia na liderança o Alberto Gamas, o colombiano, de 37 anos. This year is also historic in that we are part of the elite Wowza Ultramarathon Swim Series.
We're going to be joining the three most important ultra-endurance races in the world: Trans-Teju, Traversée du Lac Saint-Jean and Maratona de Golfo Capri-Napoli. This race that we have here between Lisbon and Cascais will be the last and decisive race of the circuit. Temos aqui os preparativos para a prova dos 20 km. The 20-kilometre event will have 47 swimmers, 30 men and 17 women. Vamos ver o percurso. Vou fazer desde o padrão dos descobrimentos até chegar a Cascais. Está a cimeiro o ponto de abastecimento aos 5 km. Depois de passagem por Oeiras, sensivelmente aos 10 km, vão ter outro ponto de abastecimento. Depois voltam a abastecer aos 15, aos 17,5 e então chegada aos 20 km a Cascais. Of the 30 men competing in this 20-kilometre race, they are representing 4 different countries: Spain, Portugal, Italy and Brazil. In the women's section, where we have 17 swimmers, we have an amazing representation of 11 countries, so a much more mixed and varied representation within the women's race. Destaque para a presença da Mayra Santos, uma nadadora madeirense que também tem feito muitas travessias de longa distância na Madeira, sobretudo. Também a Nathalie Pol, que tem o recorde quer de travessia do Canal da Mancha, quer conhecida de quem segue a natação, conhecida porque é uma das melhores divulgadoras da natação mundial, mas sobretudo brasileira, que é a Catarina Winkler. All swimmers now at the Doca de Belém, doing various warm-up exercises to get ready for this ultra marathon crossing. Amazing building in our free road here
You will see all the nations represented here on this little swim tower. You can see now here the kayak support for all the swimmers. Each swimmer will have their own kayak, which will swim alongside them. They will swim alongside all the way from the Dock de Belay into Cascais. The kayak will have all emergency supplies as well as nutrition and fluids. É sim, João, estamos aqui com o Francisco Crai, vereador do desporto da Câmara de Cascais. Como é que se sente por esta prova passar a ser uma das 4 principais provas da World Open Water Swimming Association aqui nesta travessia Lisboa-Cascais, e falo também como é que foi essa cooperação entre a Câmara de Lisboa, de Oeiras e de Cascais na organização desta prova? É isso, Lisboa, Oeiras e Cascais entram no mapa mundial e no circuito mundial daquilo que são as melhores 4 ultramaratonas do mundo. Depois dos Estados Unidos da América, Canadá e Itália, Cascais, Lisboa e Oeiras entram neste mapa. Vamos ter a possibilidade de ver uma prova única, são 20 km, uma ultramaratona. É um momento de desejar sorte para os nossos atletas que vão fazer este feito heroico desportivamente. Pai, tenho a certeza que vai ser uma grande prova para todos os que tiverem possibilidade de ver, porque foi um grande trabalho de envolvimento entre os 3 municípios para que todas as condições estejam salvaguardadas para os nossos atletas, e tenho a certeza que dará grandes momentos televisivos e será uma grande festa do desporto. Qual é que é a sensação de este ano acabar por ser, digamos, o ano de caloio para aquilo que será no próximo ano a apresentação deste circuito mundial, que contará com essas 4 provas, Trans-Tahoe nos Estados Unidos, o Lac Saint-Jean e depois a travessia Itália, Capri e Nápoles. Qual é que é a sensação depois Cascais ir receber então a celebração do campeão destas 4 ultramaratonas? Como temos dito, este é um ano zero, é um ano que nós quisemos e fizemos o esforço para entrar neste mapa, como disse. Para o ano vamos ser coroados, porque a WOSA de facto reconhece em Portugal todo este potencial de águas abertas. O nosso histórico é grande, temos devido à nossa magnífica costa, é uma modalidade, a natação, as águas abertas, que é muito procurada, e temos a certeza que é uma modalidade que tem muito potencial e muita margem para crescer, e para o ano vai ser então o coroar. Portugal, mais uma vez os 3 municípios, vão ter a possibilidade de ter a última etapa deste circuito mundial e coroar aquele que é o campeão do mundo. Muito obrigado, Francisco, muito obrigado pelas tuas palavras. Ficamos assim com o Francisco Crai, vereador da Câmara Municipal do Desporto da Câmara Municipal de Oeiras, e de volta para ti, João, para os nossos 10 km, enquanto acabamos aqui a preparação do início da nossa prova dos 20 km. Images here from the start of the 20-kilometre race. This year is the very first and historic race of the ultramarathon from Lisboa to Cascais. And this year we are very excited to be part of the iconic ultramarathon swim series. The Ultramarathon Swim Series is organised by WOWSA, the World Open Water Swimming Association, and it aims to bring together all the top ultra-distance professionals and amateurs to create a platform where they can travel, compete and celebrate in historic waters around the world.
Wowza is said to be dedicated to fostering a community of open water swimmers where individuals from all backgrounds and abilities come together to learn, grow and achieve their goals. Pá, tens que ir depressa. Anticipation building now at the start of this 20-kilometre ultramarathon in the Dock de Belém on the Tagus River. The start will be here at the Dock de Belém, where the swimmers will follow the low tide inside the river for the first 9 kilometres and then about 11 kilometres into the sea. The finish line is located at Praia dos Pescadores in Cascais, parallel to the coast. The swimmers will be helped along today by a current in the Tagus River, which should enable the fastest swimmers to arrive in Cascais between 3.5 and 4 hours. Each swimmer has the support of a kayak. The kayaks must ride on the left-hand side of the swimmer, and they'll be there to give direction and also to give nutrition and fluids to the swimmer along the way. Mas vamos continuar, não é? Obrigado então, Miguel ou José. Boa sorte para a competição. 2 grandes nadadores de referência para esta competição. Outra nadadora, que é a Mayra Santos, a nossa linda. The kayakers are basically responsible for the safety and nutrition of the swimmer. The swimmer can approach the kayak for nutrition but can only touch by the feeding stick. They mustn't touch the actual kayak itself, otherwise this will lead to disqualification. It's very important in the lead up to this challenge that they have been practicing a lot with their kayaker, as it's a real combination of buddy work. Para ser dada a partida às 10 horas
This 20-kilometre challenge will have a separate start for the male and female, with the males heading off at 10:15 and the females starting at 18 minutes past 10. Puxa-me aqui atrás. Não, 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 não. Puxa só para cima. Só puxa para cima. Ainda temos nenhum ponto de passagem. Tá quase, cara. Tá à espera, pá. Bom. Também serão muitos que terão a ver a partir da televisão, a televisão da Copa vão ter milhares de pessoas que estão a assistir e jogar uma boa Copa do Obrigado, Francisco Cascais. Acordou bem cedo para vir dar as boas-vindas à partida. Ontem falávamos da integração destes três edifícios, Cascais, Oeiras e Lisboa, naquilo que é o panorama dos eventos internacionais no nosso país, e é sem dúvida um case study para podermos ter estes três municípios a trabalhar em conjunto. E parabéns porque têm conseguido fazer feitos muito grandes. E o exemplo disso é Cascais levantou-se cedo, venham até Lisboa dar as boas-vindas aos nossos nadadores. Muito obrigado ao Oeiras também, aqui ao grande alinhamento. A todos os nadadores, vamos começar a preparar-nos para a chamada. Já não falta muito tempo para podermos fazer então aqui a chamada e esta cerimónia de abertura, que vamos tentar colocar o mundo de novo na nossa volta de vez aqui atrás do padrão. Convidamos também todas as entidades a sentarem aqui nas cadeiras junto ao padrão dos descobrimentos para darem boas-vindas aos atletas. So we welcome everyone again here in this amazing place. We invite everyone to be ready to clap our hands to our swimmers. In about 15 minutes we will do the call-up and we will have the anthems and everything ready for that. So we invite all the entities to sit down in our chairs to be ready for the call. And also for all our friends, tourists visiting our amazing country and our amazing city, thank you for being here, and we kindly ask you to take your picture and clean up the area. Temos a oportunidade de falar com mais protagonista desta prova. Vou voltar mais uma vez a emissão para os jovens e até mais uma oportunidade. Olá João, estamos aqui com o Anjo Pereira, vereador da Câmara do Desporto de Lisboa, ele que também tem o Pelouro do Desporto. Ângelo, qual é que é a sensação de Lisboa e Oeiras e Cascais receberem aqui esta prova neste ano zero, daquilo que será a próxima apresentação para o ano que vem deste circuito com as 4 principais provas de ultramaratonas aquáticas? Bom dia a todos. Dizer que para Lisboa é importante a promoção deste evento. É a primeira edição desta prova de 20 km, poderá ser e irá ser certamente uma referência a nível mundial. É isso que queremos, uma prova de resiliência, uma prova de superação, uma prova neste fantástico Rio Tejo, um Rio Tejo que vem de Lisboa e vai para Cascais e transforma-se no meio do percurso em mar, portanto, onde o rio se faz mar, e neste sentido temos a Câmara Municipal de Lisboa dá todo o apoio e quer que esta prova se transforme na melhor prova do mundo.
Qual é que é a sensação de Lisboa, uma cidade com tanta história ligada ao mar, receber agora esta maratona que acaba por ser uma celebração da conquista humana naquilo que é o oceano e que é a água? Exatamente, é uma prova, segundo o que eu sei, a nível mundial das mais duras, não é? Portanto, uma ultramaratona que os concorrentes vão, portanto, ultrapassar as barreiras da mãe natureza e, portanto, com resiliência, com esforço e neste magnífico rio e, portanto, para nós é muito importante a promoção desta prova. Muito obrigado, Ângelo. Ficamos assim com o Ângelo Pereira, vereador da Câmara Municipal de Lisboa. João, passo de novo a emissão para ti, agora que aqui acabamos os preparativos para dar início à nossa prova dos 20 km, que vai começar em menos de meia hora, já estamos nos preparativos finais. Voltaremos depois com vocês aqui dentro d'água, já com os nossos nadadores prontos para a partida. Now we're into the final preparations of the race. All the kayakers into their kayaks, ready to assist the swimmers along the way. Para além da promoção do desporto, da promoção também do trabalho que se tem feito, do trabalho ambiental que se tem feito na distribuição do Rio Tejo. Há uns anos era impensável que viesse aqui o ser humano nadar nestas águas e agora temos esta prova, e não só esta prova, há outras provas de águas abertas que se vão realizando aqui também no Rio Tejo, aqui na zona de Lisboa. E há pouco falou do José Freitas, a travessia José Freitas, na zona do Terreiro do Paço e de facto aqui motivos de sobra para Lisboa, Oeiras e Cascais sentirem orgulhosos com a promoção que estão a fazer não só do desporto, mas também deste trabalho incrível que tem sido feito ao longo já de muitos anos de voltar a oferecer o Tejo às pessoas e isso é importante não só para quem visita, mas também para quem está a vir. Ainda ontem foi feito um briefing desta prova dos 20 km, também dos 10 km e depois do briefing que foi feito às 16 horas de ontem, foi preparado uma visita ao mirador dos descobrimentos e, portanto, todas as condições para esta prova vir a crescer. Tenho a certeza que os que cá estão este ano para o ano querem voltar e quem nos está a acompanhar aqui através da transmissão do Sport TV também para todo o mundo para o ano também terá vontade de cá vir acompanhar esta prova e quem sabe até participar. Vamos ter que fazer uma operação de porta dentro só um segundo. Como dizia há pouco, o abastecimento vai ser feito por estes caiaques que aqui vemos nas imagens, todos eles com varas de abastecimento. Os nadadores que aqui vêm, muitos deles têm canoístas próprios, portanto aqueles que nos vão acompanhar durante toda a prova para nos darem apoio pessoal. Os que não têm, Estamos assim com o Ângelo Pereira, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, João Borges. The images we can see now are the final preparations of the swimmers
and the kayakers, with now just less than 25 minutes to go before the start of the race. Along the way there will be an extra 5 aid stations, so the kayaks can pull into the aid stations to top up their fueling for the swimmers. This course sees the swimmers hug the coastline, travelling from Lisbon round to the start of for around 9 kilometres in the river. Then joining the course of the 10-kilometre race, which started earlier, passing the Praia de Tour, and then round into Carcavelos, and then along the linea down into Cascais. A hora que está prevista para a apresentação dos jogadores, que vão ser chamados pela ordem da sua nacionalidade. E é isso mesmo que estes voluntários que aqui vemos com as bandeiras aguardam para acompanharem os seus nadadores até à zona para o movimento. E essa zona é precisamente na Rosa dos Ventos. O padrão dos movimentos. From France, Marie-Pierre Jacquemy. From Germany, the great Natalie Paul. From Italy, Italia, Sabrina Peroni, Marco Vacchiato. From Morocco, Radica Butoi e Nadia Ben Bartare. From Sweden, Anna Numi. From Ukraine, Yana Lovinchenko. Here we are welcoming all of the female competitors from all the different countries, representing 11 different countries in total. From Spain, España, de España, María Vargas, Patricia Fernández, Andrea Martín Laera, Aitor González, Alberto Díaz, Cristóbal Fuente, Fernando Pino, Iñaki Asna, Javier Costa, Jesús Ramos, Jorge Rabanal, Juan Rodríguez, Juan Resnac, Luis Armendo, Miguel García, este representar as cores nacionais de Portugal, Ana Cardoso, André Santos, Carlos Simão, Eduardo Ferreira, Filipe Porta, Frederico Santos, Jorge Maria, João Martins, João Mota, João Silva, Domingos Guzmán, Pedro Neves, Maurício Inácio, Tiago Durões, Vitor Medeiros, Pedro Garcia e os grandes Mário Bonassa e Miguel Arrochas! Swim Together, o Tiago Reis, o Fluvial de Defesa, o Pedro Neves, também o Swim Together, o André Santos, nos campeonatos à vitória final dos 20 km, da Associação de Nadadores dos Escurias, o Miguel Arrogas, o Inácio, Estas são as nações representadas nas cores Diegas Faria, Lisboa e as Cascais. foram 3 representantes. Começam a rodar O Pedro Garcia, na Swim Together, a Ana Rita Cardoso, também nadadora individual, a Mayra Santos, das águas abertas. vem de Madeira.
Um forte aplauso então para Dr. Salgado, o nosso hino das águas abertas, Portugal pioneiro então a criar um hino para este evento. Senhoras e senhores, o nosso grande hino nacional da Roda Cultural. Nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sentisse a voz dos teus igrejios avós, que há de guiar-te à vitória. As armas sobre a terra, sobre o mar. As armas pela pátria lutar, contra os canhões marchar, Depois do evento nacional que foi cantado pela Ana Cosmo, então agora das águas abertas, foi cantado pelo Diogo Salgueiro, como dizia, em cima das águas abertas foi... Senhoras e senhores, vamos aplaudir então a entrada dos nossos nadadores para este fantástico ano de início nesta grande competição. O Brasil representado muito e muito bem, o Chile, a Finlândia, a França, a Alemanha, a Itália, também Marrocos, a Suécia, a Ucrânia. E claro, a Península Ibérica não deixa mal, Espanha e Portugal com o maior contingente de atletas, aí os temos juntados todos para este esforço mesmo. The swimmers now making their way into the athlete area for the final preparations of the race. Soon they will join their kayak buddies. And in 15 minutes' time, they'll be off to make history for this ultra marathon between Lisbon and Cascais. Os últimos preparativos para a entrada, já podemos ver os caiaques na água também. Como eu falava há pouco, todos os nadadores vão ser acompanhados por um caiaque. Os nadadores vão entrar então aqui na nossa play, na porta número 1, vão até ao final do portão. Por isso, convidamos todas as pessoas a poderem ir até ao fim do portão. Depois aqui na tendinha do livro para... Lembramos que um evento como este não se faz só com atletas a nadar, faz-se também com muita estrutura dentro da água. Esta é então a primeira ultramaratona em Portugal continental. Já se nadou 30 km na Madeira. Em termos de logística, mais de 45 boias, 3 chicotes de carro, 2 toneladas de peso, mais de 35 embarcações estão a apoiar a produção deste evento. São 70 os caiaques ao todo que estão. Em termos de elementos médicos, a estrutura médica é elevadíssima e sempre muito atenta aos comportamentos dos nadadores. Final preparations now in the ladies' corner
for the very first ultramarathon in continental Portugal. 20 kilometres from the Torre de Belém down the Linha to Cascais. What an amazing day it is here today. The weather could not be better. We've got clear skies, a water temperature of 18.6 degrees and an air temperature of 22 degrees. Some swimmers choosing to swim without a wetsuit. This is only a choice if the water is above 18 degrees. Lady from Morocco, everything ready? Marrocos também aqui muito bem representada para esta nossa saída. Falta muito pouco tempo para dar os inícios. Eu há pouco falava destes números fantásticos desta organização. Nós vamos ter várias plataformas de abastecimento. Já disse pelos nossos caiacas que vão poder andar. São 4 plataformas ao todo flutuante onde eles podem ir buscar o abastecimento. Temos mais de 1000 gels a distribuir da Goma Nutrition, bebida isotónica, mais de 300 kg de fruta do milho, 1000 barras energéticas. Muito bem. À altura em que os nadadores se preparam para entrar dentro da água, há que ajustar os fatos, pôr todos os cremes, toda a vasilha para poderem muito bem a dizer. Olha, qual é o tempo para hoje? Esta alegria toda? Olha, como é que preparaste? Diz lá. Os que chegarem depois deste horário, os olimpíadas aqui representado e olha, eu muita gente dizia, pá, o objetivo é chegar ao fim. Tendo em conta que os primeiros 10 a correr está muito a favor, depois antes de entrarmos no mata vai ser suave, mas os últimos 10 é como se fosse os primeiros. Olha, não vais parar em atrapalhar, está bem? Vá, boa sorte, então também aqui hoje não eras bem representado, muito obrigado. ¿Cómo estás? Lo vemos en cascada, ¿verdad? ¿Buenas? Just 7 minutes to go now until this truly historic race between Belém and Cascais. This ultramarathon joining the swim series organised by WOWSA, the World Open Water Swimming Association. A series of 4 swims across the world. Una alegría tremenda de poder oír y poder verlos nadando aquí en las aguas del Tajo, al final del Tajo que empieza España. Un saludo a nuestros hermanos. Ya está. Vamos entrar também. Agora podem entrar as meninas e cabeça à lista o sorriso mais bonito destes 20 km de natação. Hein? A Mayra vem a abrir as hostes aqui nesta competição. Aqui um sorriso fantástico, uma energia tremenda. A Mayra está aqui a dar
Now time for the ladies to be invited into the water. Just over 5 minutes to go now until the start of the race. Muito preparadas para entrar. The swimmers now entering the dock, walking to the end of the pontoon to meet up with their kayak. Na altura dos descobrimentos, ela era a ordem de saída das naus à descoberta do mundo. Aqui daremos ordem de saída para a conquista da Baía de Cascais, passando por Oeiras, dando o nosso brilharete a todos os nossos grandes monumentos ao longo do Tejo. Swimming 20 kilometres really is an amazing athletic feat. For most people, the thought of walking 20 kilometres, let alone swimming, is quite enough. Ultramarathon 20 kilometres, essentially 2 10 kilometres back to back, so two running marathons back to back. Images now of the supporting kayaks waiting to meet their swimmers. As soon as they head out into the River Tagos, they'll pick up the current and they'll have approximately 4 kilometre current aid on the way for the first 11 kilometres of the race. Aerial views now of the kayakers, and then to the right by the yellow boat we can see the swimmers at the end of the pontoon ready to jump into the water to meet their kayak buddy. As with the 10 kilometre race, the course is marked by alternate coloured buoys, orange and yellow, every 500 metres along the way. The first 11 kilometres of this race will be helped by the current of the River Tagos. Once they reach the Tour the Praia de Tour, which is where the 10 kilometres started, they will officially be swimming in the open ocean, where the current will be less of an advantage. The swimmers now entering the water, coming to the entrance of the marina.
Lisbon has a long and historic affiliation with the sea, so it's only fitting that this ultramarathon should begin here in Lisbon. The male competitors now heading towards the mouth of the river. And now we're off, the start of the very first historical 20-kilometre race from ultramarathon race from Lisbon to Cascais. The lead swimmer's hoping to finish the race between 3.5 and 4 hours. Ação destes 20 km e apenas com menos de 1 minuto de prova, já vemos o nadador vir para a frente. Alguma corrente que se sente aqui nesta zona. Uma altura em que os nadadores vão passar precisamente à frente do padrão dos descobrimentos. De partida real desta prova. Eles estão a nadar sem boias localizadoras, ao contrário dos 10 km aqui nos 20, a organização a dispensar a utilização dessas boias sinalizadoras que, como vimos há pouco, os nadadores dos 10 km. Este é o que tem primeiro. Now we're coming back to the marina to see the start of the women's race. And they're off, here they go. "17 women completing this ultramarathon swim challenge. 17 women representing 11 countries. Now behind these swimmers we can see the kayaks coming into the river where they'll go and join their swimmer.
junto da liderança dos homens. João, como é que está?
Fly cautiously. We can see there a peloton of swimmers behind the E lead já swimmer. estamos aqui então com os nossos nadadores, eles que estão agora aqui a passar a Torre de Belém, um dos nossos principais monumentos aqui da cidade de Lisboa. Neste momento temos o nadador Katoka número 17, o finlandês Jani Hapaniemi, a destacar-se agora na liderança, já com cerca de mais de 20 metros de avanço face aos seus concorrentes. Ainda muito cedo para dizer se esta liderança se irá manter ou não durante a nossa prova. São 20 km, estamos a contar com uma prova que ronde pelo menos as 4 horas de duração. Ainda assim estamos agora a chegar em frente ao mate, também outro dos edifícios mais emblemáticos aqui da nossa Lisboa e do nosso Rio Tejo nestes últimos anos. E vemos agora também atrás de mim os caiacers a passar, eles que estão agora a chegar junto dos seus respectivos nadadores. Cada nadador tem então um caiacer que irá fazer o apoio, seja dos mantimentos, da água ou qualquer problema que os nossos nadadores possam ter durante a duração da prova. Vamos tentar perceber quem está então, em que posições estão os nossos nadadores. Essa parte é um pouco difícil, digamos assim, porque os nadadores apenas têm o número com que estão a competir de um dos lados da touca, portanto, dependendo do lado em que o colocaram, iremos conseguir perceber ou não o número. Seja como for, com toda a nossa equipa, iremos tentando dar a informação com o máximo rigor possível. Aqui temos o nosso caiacer com o número 15, número 17, o número 14, portanto, conseguimos perceber que esses são os atletas que seguem na frente. E João, diz-me agora como estão os nossos 10 km, talvez já uma prova que também já estará no seu percurso final. You see here now that the kayakers are trying to find their respective swimmers. A little bit tricky in certain circumstances. Depends what side the swimmer's breathing, as the number on their hat is only on one side. But now we can identify the swimmers a little bit easier by use of the numbers on the kayak once they've managed to meet up with their swimmer. The kayaks are here to provide support to all the swimmers in terms of nutrition or hydration, or in the case of any kind of emergency. Pode aproximar-se um bocadinho mais, por favor. Se puder aproximar-se mais. Esta câmara está no ar e é a única que tem. Nuno, tu tens tempo.
passa ali com o gimbal. Ok. Isso é bateria, aí qualquer coisa não dá. Depois não liga, não dá. Cuidado, cuidado com a circular. The swim is now passing in front of the Champollion Centre. Heading down to the next yellow buoy. Ele não me diz? Mano, isto é... Vou perguntar. Deve estabilizar um bocadinho mais. Aqui está.
yourself to get carried away by the moment. That is how a great vacation should be. Being able to forget everything, even the little choices of life. Having to choose between this or that. Whether this will be in the morning or in the afternoon. Whether catching the waves or laying by a pool. Whether reading a book or taking a nap. Whether visiting a museum or enjoying the terrace. Whether by car or by foot. Whether simple or sophisticated. Leave it up to the moment and see where things take you. It's entirely possible when nothing is missing and everything is so close. Every path is the right path.
especialista em triatlos de longa distância, que já correu 3 vezes a distância do Ironman. Em natação é um nadador que já fez natação de competição, que destaca os seus 18, 13 aos 1500, mas a piscina curta, a piscina longa 19,52. Mas são tempos já com muito tempo, já os fez há muito tempo, em 2015, depois dedicou-se então à natação, mas fora da piscina. E é um nadador que segue na liderança da prova neste momento. Há pouco, na liderança da perseguição, seguia o Marco de Jato e parece-me que é exatamente ele que continua aqui. Este é o segundo classificado, este aqui vemos na liderança deste grupo, o Marco de Jato, por rotação do atual Alentejano. Na altura em que ultrapassamos a primeira meia hora de prova. A identificar mais ou menos onde estão os nadadores também é muito olhar para aquele dorsal que aparece ali nos caiaques da rua, ou seja, o que vai para o caminhista da rua do dorsal 24 para o Inácio, volto a convocar o João para esta transmissão para comentar, uma vez que não estamos a ver neste momento. Back now to the coverage of the ultra marathon, 20 kilometers from Lisbon to Cascais. Olá João, Nataniemi continua na liderança, agora cada vez mais destacado, já conta talvez com 40, 50 metros de liderança. Na perseguição temos 3 nadadores portugueses, Marco Vantagiato, Mauro Inácio e o Jorge Faria. Eles que são neste momento nomes incontornáveis na natação de Masters e nas águas abertas portuguesas. Jorge Faria, que é multimedalhado e campeão mundial e europeu em piscina. Marco Vantagiato, que foi, tal como tu referiste, medalhado de bronze nestes últimos mundiais, na prova dos 3 km. E temos então aqui uma grande comitiva que também está aqui a lutar pelo pódio neste momento. Os nadadores a seguir, este nosso grupo de 3, vêm já com cerca de 20, 30 metros de distância mais atrás. E como tal como disse, Neste momento, 1 hora e meia, aliás, 1 hora e 34 já da prova dos 10 km, mas ainda não temos os dados de passagem. Vamos ver dentro de alguns instantes, certamente, a chegada dos 10 km. Aqui vemos então o grupo. Here in the 20 kilometers we still have the same leader. The leader at the moment is Jan Hapinjärvi from Finland, and behind him we have these 3 swimmers, all from Portugal. Jan is leading by about 30 to 40 metres at the moment, ahead of these 3 Portuguese masters swimmers. We can see here alongside the kayaks the actual numbers of the swimmers
a better way to identify them as they go through the water. A very exciting day for Lisbon to be part of this ultra marathon swim series, part of the most iconic marathon races around the world, organised by WOWSA, the World Open Water Swimming Association. This now completes the 4th race on the circuit. And also the final one for this year. The ultramarathon Cascais, Lisbon to Cascais, joins the other 3 races from America, Canada and Italy. Almost 40 minutes now into the start of this 20-kilometre ultramarathon. Three Portuguese swimmers here swimming side by side behind the leader. Running alongside this event today, we have the Cascais 10-kilometre challenge, which started this morning at 9:15. That event was going from the Praia de Tor in Oeiras along the linea to Cascais. The first swimmers from this event will soon be coming into the Bay of Cascais. Já entraram no conceito de Oeiras, passar a zona do Jamor neste momento.
can see the swimmers here sighting buoys as they approach them. The buoys are placed every 500 metres with alternate colours, orange and yellow. Very important part of open water swimming is the sighting. Making sure you're going in the right direction and not adding on too many metres or kilometres to your destination. These three swimmers here taking on the advantage of drafting. Maybe they're working in unison and will soon be switching over to give each other a helping hand. Incredible weather today here in Lisbon. Blue skies, warm air, warm sea. Some athletes choosing to do the event without a wetsuit as the water is a very warm 18.6 degrees, warm for these waters. Before too long, these swimmers will be stopping to refuel, taking on isotonic water and some gels and bananas. Very important with these endurance events to keep on top of your hydration and nutrition, especially with swimming, as it's very hard to feel your body when you're getting hungry. Basicamente é ele que venha connosco só quando eu chamar. Vai-te mantendo ao lado. Consegues-te aproximar um bocadinho mais? Desculpa, esqueci-me do nome. E já estamos aqui de volta. Neste momento temos na mesma os nossos 3 perseguidores. Na frente mantém-se o nosso finlandês com o número 17, já conta com mais de 100 metros de avanço. E também falar se calhar também um bocadinho daquilo que foi a revisão deste ano, um ano muito bom para a natação portuguesa, especialmente nas águas abertas, com os ótimos resultados que tivemos de atletas como a Mafalda Rosa, que foi agora a semana passada medalhada nos Jogos de Praia Mediterrâneos, medalhada de prata.
um quarto lugar da Angélica André, que também obteve um quinto lugar no Campeonato do Mundo na prova dos 5 km. Também a medalha de bronze para o Tiago Campos e a Angélica André, eles que foram nadadores olímpicos em Tóquio 2021. Portanto, as águas abertas em Portugal começam cada vez a ter novamente uma maior expressão, tal como também podemos ver, não é, pela organização desta prova, apesar de ser uma ultramaratona, uma prova que não acontece em Jogos Olímpicos, apenas em campeonatos mundiais com os 25 km, mas essa expressão, mesmo dos resultados internos, começa cada vez a atrair mais pessoas para Portugal, que temos condições fantásticas para receber esta prova. Aqui em Lisboa é um exemplo claro disso, e no Jamor também, dentro da água, nas piscinas, temos então o nosso, e podemos chamar-lhe mesmo assim, o nosso menino de ouro, o Diogo Ribeiro, que foi prata nos 50 metros de mariposa este ano, nos Campeonatos do Mundo em Fukuoka, e estamos num ótimo momento da natação portuguesa, mesmo nas competições profissionais, digamos assim, e mesmo nestas mais amadoras, apesar de termos aqui hoje em Lisboa vários recordistas do mundo de várias provas, desde o Miguel Arrobas ao Jorge Ferreira, a Bárbara Hernandes, a sereia do gelo, como é chamada, com vários recordes do Guinness em várias travessias, inúmeras, não... Assim de cabeça não consigo mesmo enumerar todas, com resultados fantásticos, e mesmo os nossos portugueses que aqui estão a seguir na liderança, os 3 colegas de equipa, e que eu diria que se vão manter assim. O 5º e 6º lugar começam agora a aproximar-se mais dele, ainda com cerca de 20 metros de diferença, e na liderança, como disse, o finlandês com o número 17, cada vez mais destacado, e mantendo-se assim irá chegar para a vitória nestes nossos 20 km. Swimmers now passing the Jamor Stadium, and now these 3 Portuguese swimmers have stopped to call over their kayaks for some nutrition and some hydration. I have a feeling these 3 are swimming as part of a bit of a team. So the swimmers have to take their nutrition and hydration away from the kayak. They're not allowed to touch the kayak. They can use a feeding pole, or as we've seen there, the nutrition can be thrown into the water for them to catch. Very important they don't touch the side of the kayak at all to avoid disqualification. Taking on hydration and nutrition while swimming is immensely important, as while swimming in this body of water, any body of water, you don't actually feel thirsty or hungry. So it's most important to have regular stops at regular intervals to feed your body with nutrition and isotonic drinks. Swimmers now passing Jamor and into the Bay of Caxias. Still being helped along by the current in the River Tagus. Super fortunate today not to have a headwind or to have any huge waves to contend with. Almost 50 minutes of swimming now for these leaders of the 20-kilometre Lisbon to Cascais ultramarathon. We still have the same leader at the moment, the Finnish man, Jan Hapinjärvi. Jan is an accomplished triathlete,
having competed in many Ironman events. Ultra distance is obviously his thing. This 20-kilometre ultramarathon between Lisbon and Cascais is now part of the Wowza Ultramarathon Swim Series, joining the most iconic ultra-endurance races in the world. 4 events in total now, 1 in Canada, 1 in America, 1 in Italy, and this one here in Portugal. This event was brought to Portugal by 3 Iron Sports, Jorge Paulo Pereira, founder of the Swim Grand Prix. Quando vamos com quase 2 horas de prova nos 10 km, assim que possível vamos voltar a acompanhar a prova dos 10 km. Aqui também nos encaminhamos para a primeira hora de prova e volta então a emissão para o João para o ponto de situação. Tu estavas a referir, cada vez em Portugal temos tido mais competições a vir. Este ano tivemos também em Setúbal uma etapa da Taça do Mundo de Águas Abertas, os 10 km no primeiro dia e depois a prova de estafetas. Esta prova que já vem a acontecer há mais de 15 anos, que já tem sido qualificação olímpica, seja para Londres em 2012, o Rio de Janeiro e Tóquio, onde a Angélica André e o Tiago Campos conseguiram a sua classificação. Este ano tivemos também mais provas internacionais nas outras disciplinas, seja na Madeira, como tivemos recentemente os europeus de natação artística e agora mais recentemente em Coimbra também o polo aquático. Portanto, tal como tu referiste, Portugal a ter cada vez mais expressão na organização destes grandes eventos e que só vem a reforçar novamente esta organização de uma que será para o ano uma das 4 principais ultramaratonas da WOSA, a World Open Water Swimming Association, que começa para o próximo ano, na próxima época, o circuito que contará com 4 provas, o Trento-Tahoe, o Lux Saint-Jean e depois em Itália a travessia Capri-Nápoles, e que irá concluir, tal como também tivemos os nossos vereadores desta intercomunicação municipal a referir, que vamos receber então em Cascais a última etapa e onde se irão consagrar os campeões deste primeiro ano do circuito mundial de ultramaratonas aquáticas. Super exciting for Cascais and Lisbon to be part of Neste this momento ultramarathon são swim os series. segundos e os novos terceiros classificados, depois daquela paragem dos nadadores do litoral alentejano. Eles, pelo comportamento que estão a ter durante a prova, creio que terá sido uma combinação de tentarem fazer a prova ao máximo juntos, o que também facilita. É uma prova de 4 horas, é muito duro fazer esta prova sozinho, seja pela parte física como também depois a mental. Eles neste momento estão nas 4º ao 6º lugar, talvez também o 7º. Do outro lado já temos mais 4 nadadores que também seguem na perseguição do finlandês, que continua na liderança. Neste momento não consigo identificar com certeza absoluta os números deles. Temos o número 13, não sei se me consegues dizer quem é ou não, João. E o outro nadador que se encontra neste momento mais um português, ou seja, a comitiva portuguesa que está aqui a participar, a fazer uma ótima prestação.
E o nadador que se encontra neste momento no segundo lugar, não te consigo identificar do momento, vou partilhar essa informação contigo assim que possível. Confiar que sejam companheiros de equipa. O Pedro Neves tem aqui outro companheiro de equipa que é o Vítor Medeiros, o dorsal número 1. Talvez não, de certeza que pelos números do caiaque será mais fácil do que pelo duplo, porque de facto há essa dificuldade que ainda há pouco referiste, de muitas vezes o nadador toca estar para o lado inverso àquilo que tu estás, e agora também há aqui uma grande aglomeração de caiaques que também não se torna fácil a identificação. We can see here these 3 Portuguese swimmers swimming as part of a pod, swimming as part of a team, helping each other along the way. 20 kilometres is an awful long way to swim for anybody, and they'll have a slight advantage by swimming together as a group, helping each other with the drafting. This is completely allowed in these types of events. Não tenho a certeza se já estamos nos 5 km ou não consegui ver a classificação, mas aproximando-nos agora da hora de prova e com a força que conto que a corrente esteja a ter, eu diria que sim. Estamos a passar agora o Forte Caxias e começamos a mantemos então esta comitiva dos 3 nadadores do litoral lentejano aqui mais junto à Câmara. Na frente temos mais um grupo que conta neste momento com outros 4 nadadores e o nosso finlandês já vai lançado na liderança da prova. E como tu disseste, esta primeira metade da prova há de ser, enquanto ainda estamos aqui no Rio, antes de chegarmos então ao Oceano Atlântico, mais perto depois de Oeiras e mais perto já de Cascais, esta primeira metade da prova conta ainda muito com a força da corrente do Rio, que facilmente ajudará os nossos atletas. Portanto, temos uma primeira metade de prova, cerca dos primeiros 10 km, que irão ser significativamente mais rápidos que os últimos 10. Ajuda-os também na própria gestão do forço, onde podem controlar-se e ir mais pausadamente, digamos assim, nesta primeira metade de prova, e depois nos últimos 10 km, onde já começamos a entrar com mar e vamos então ter também, seja mais correntes e uma maior dificuldade em manter provavelmente o ritmo que vão ter nestes primeiros 10 km de prova. Already into the first hour now of this event. The first 9 kilometres of this
race will be greatly helped by the current in the river. As soon as we swing round and go past Carcavelos, then the athletes will officially be swimming in the sea, so they won't be helped along as much by such a strong current. Although the tide will be in their favour, so that will help. So most certainly the second half of this event, the second 10 kilometres, will be slower than the first 10 kilometres, not only because of the fact that they'll be tired, but also because they won't have the help of the current of the river. Já foi referido, esta vai ser uma das 4 provas inseridas no circuito das Ultra Marathon Swim Series da OMSA, World Water Swimming Association, um circuito que já teve este ano as suas 3 provas. Keeping rhythm and focus in these types of competitions over a long distance, ultramarathon distance, is key. This will be why swimming together as a pod like these three will make it slightly easier for them, mentally as well as physically. Swimming is obviously quite a solitary sport, so the mental aptitude of doing these long events is key. Hoje temos a prova dos 10 que estará para terminar dentro de alguns momentos. Também a prova dos 20 km, que já ultrapassou a primeira prova, quer para os homens, quer para as mulheres. Amanhã vamos ter a prova 15. A prova 15 é uma das distâncias 200 e 400, depois as distâncias de 20 km, temos a informação que os 10 km estão mesmo a chegar. Vamos ver se temos imagens dessa chegada dos 10 km. Ver então quem são os primeiros vencedores da Swim Challenge em Cascais. This ultramarathon from Lisbon to Cascais, the 20 kilometres, is the 4th in the Wowza Ultramarathon Swim Series. The World Open Water Swimming Association has put together a series of 4 events as part of a series, and this event will be the 4th one, following events in America, Canada and Italy. We're very happy to announce that this event, Lisbon to Cascais, has the most participants of all the events so far. A credit to the organisers and to the location of this amazing event.
We can see now these 20 kilometre swimmers passing through the Caxias Bay. Temos aqui a indicação do caiaque número 13, o 13 que é do Pedro Neves, o tal nadador que conseguimos identificar há pouco no fluvial portuense. O seu caminista é o Jorge Marques, que segue ali então a canoa número 13, mas penso que não ia dizer que tínhamos o número 5, mas não, daqueles 5 adiantou-se. Leading the pack is still our swimmer from Finland, Jan Hapiniemi. Swimming now for just over an hour and 5 minutes. They'll be making the most of the favour of the current in the river here before heading round to the open sea of Carcavelos and then straight down from there, the last 11 kilometres in the sea down Este nadador que to... estamos agora a ver na imagem é o nadador com a touca número 15, o nosso nadador André dos Santos, da Swim Together, que está agora, creio que na 4ª posição da prova. Mais à frente não consigo ter a certeza, mas creio que talvez o 35 e o nadador com o caiaque número 8, o que seria relativamente ao número 8 o Miguel Garcia, do Clube de Natação Master Torrijos de Espanha. E ao seu lado o nadador, não com o número, peço desculpa, com o número 6, Eduardo Ferreira, do Clube Millennium BCP. Estes são os nadadores que se encontram neste momento no 2º e no 3º lugar. Na 3ª posição aqui com o número 15, o André Santos. E depois então temos o nosso grupo português, com os nossos nadadores do litoral lentejano e do fluvial portuense. Imagens das primeiras senhoras, dorsal, aliás, estou com 55 e touca 68, 55 é Andrea de la Era e 68 que é Catarina Winkler, brasileira Catarina Winkler, que vai na liderança, seguida então. Now we have some images of the women's 20 kilometre challenge. Athlete number 68, Catarina Winkler, from Brazil. Embaixadoras da prova. Both swimming now for just over an hour and 5 minutes. Making the most of a high cadence in this river, where they have the help of the current for the first 9 kilometres. Swimming across the Bay of Caxias now. Heading down towards Oeiras. And once they turn the corner there, around to the Praia de Carcavelos.
An amazing opportunity to swim in this most beautiful city alongside the parishes of Oeiras and Cascais along the Linha. A stunning location, especially on a day like today with clear blue skies, very little wind, perfect conditions for such an event. The lead swimmers of this event looking to finish within 3.5 to 4 hours. Their speed mostly dependent on the help of the current along the way. These 3 swimmers here representing Club de Natação Litoral Alentejano in 3 different age groups. We've got swimmer with dorsal number 24, Moro Inácio, competing in the 35 to 44 age group. Marco Vantagiato, competing in the 45 to 54 age group. And then finally our third swimmer, Jorge Faria, competing in the 55 to 64 age group. You can see them now crossing the Bay of Caxias towards Oeiras. Heading for the fort at the corner, which will take them past the Praia de Tor, which was the start of the 10-kilometre race, and then turning round into the Praia de Carcavelos, where they will officially hit the sea and lose the extra advantage of swimming in the river. You can see another feeding stop now, taking on more nutrition and hydration. Apesar de esta distância ser neste momento a primeira ultramaratona em Portugal continental, a primeira vez que esta distância se realizou foi em 1906, há quase 120 anos.
This ultramarathon, Lisbon to Cascais, really puts Portugal on the map. For ultramarathon distance and open water swimming. Here we have images of our lead male swimmer in the 20-kilometre ultramarathon race from Lisbon to Cascais. Our Finnish swimmer. Jan Hapinjami. Helped alongside by his kayak support. Francisco Manel Rocha Cadeira. Tem condições privilegiadíssimas para desenvolver estes tipos de desportos de natureza. Pergunto-lhe também o que é que isso impacta no próprio turismo da região, porque dos 210 nadadores que temos aqui, certamente muitos trouxeram a família, trouxeram os treinadores e, portanto, são muitos turistas por estes dias que aqui temos. Sim, aquilo que eu sei são mais... The weather really has been super kind today. Clear blue skies, very little wind. Fantastic conditions for this ultramarathon swim race from Lisbon to Cascais. Nós abraçamos sempre estas competições, sejam só do Conselho, sejam intermunicipais, e é um mérito de todas as conselheiras que estarem aqui envolvidas, mas é verdade que todos nós ganhamos. Uma hotelaria no lado, existem mais, os restaurantes, as pessoas... A great cadence and rhythm by our Finnish leader. However, there's still quite a long way to go. They've been swimming now for just over an hour and a quarter, with an estimated arrival time in Cascais of between 3.5 and 4 hours. Que já é muito extenso, não como passar 5 horas a nadar, portanto também não se podem preocupar com grandes programas. Mas houve assim alguma forma de os encaminhar, de os acolher, juntamente com a própria organização, também alguns pontos-chave que queiram promover? Nós fazemos sempre, seja qual for o evento, seja desportivo ou não, mas neste caso desportivo, tentamos sempre dar uma oferta daquilo que podem encontrar, ou o que é que gostariam de encontrar. Imagino que depois desta prova desejem descansar, imagino eu, mas o que é que podem visitar em Oeiras. Isto fazemos sempre, seja do ponto de vista do desporto ou não, e desta vez também o fizemos. Muito bem, e certamente que estas imagens, este dia que aqui temos, este postal, como referiu, estão a ajudar a que quem nos está a ver também visite Oeiras e, quem sabe, no próximo ano estejam também a participar nestes 20 km. Eu não sei, certamente, mas está a ver, eu estou a olhar e penso, eu conheço tão bem este território e mesmo assim nós quando vemos aqui não estamos habituados a ver desta perspectiva do rio ou do mar e é lindíssimo. Mesmo para nós que estamos habituados, é realmente um dia postal fantástico. Ainda há pouco estávamos a comentar, há uns anos seria impensável ter seres humanos a nadar no Rio Tejo e foi também um trabalho excepcional que os municípios do estuário do Tejo foram fazer. E aqui estamos hoje a poder realizar esta prova com esta qualidade ambiental também
do próprio rio. E veja só a quantidade de. Estavam-me a dizer que é a primeira edição e quase que esgotou. Sinal de imensa procura. Não faz sentido andarmos costas voltadas para o rio. Não faz mesmo. Temos que fazer pertença deles e ele do território, naturalmente, que está ali este espelho de água fantástico. E para quem efetivamente gosta de desportos náuticos, é maravilhoso. Rocha, muito obrigado. O prazer foi todo meu. E vai certamente agora à cerimónia protocolar da entrega das medalhas, portanto não lhe pouco mais tempo. Obrigada. Muito obrigado. E posso só dizer uma coisa? Claro que sim. Estou muito contente por a porcentagem bastante elevada de mulheres nesta competição. Temos sempre esta ideia que o homem e naturalmente se há tem mais potencialidade, mas gosto muito e vi a saída ali do Eiras e a quantidade de mulheres afoitas, eu achei fantástico. Não podia deixar de dizer isto. É verdade. E bem, Images here of our lead swimmer from Finland in the 20-kilometre ultramarathon Lisbon to Cascais. já tivemos imagens da primeira feminina, a brasileira Catarina Wiggler, que está neste momento a ultrapassar muitos homens e portanto está a fazer também uma grande prova. Ótimo. Muito Obrigada. Obrigada. Approaching now the beach of Santa Mauro. Making the most of the last few kilometres of the assistance of the current in the river here. Como referíamos, quem vem certamente já vai ter vontade de voltar. Neste momento, os nadadores chegam à praia de Santo Amaro de Oeiras. Continuamos à espera da chegada dos nadadores dos 10 km. Quando na prova dos 20 km vamos com 1 hora e 20. Prova dos 10 km com 2 horas e 20 para os homens, 2 horas e 22 mais concretamente para os homens, 2 horas e 20 para as senhoras. Aqui temos o líder desde o início. O líder Jan Oppenheimer. Então vamos à procura dos segundos e terceiros classificados. Jan Oppenheimer. Aqui é. João, entretanto, alguma atualização que queiras referir numa altura em que passamos pela praia de Santa Mar de Oeiras? Estamos aqui com o nosso nadador que segue na liderança, Jan Oppenheimer. Ele que participa também em várias provas de águas abertas e também já tem sido um concorrente que participa com muita regularidade nos campeonatos mundiais de água gelada, onde a principal condição para receber estes campeonatos do mundo são que a água esteja a um máximo, ou seja, a um máximo de abaixo, tendo que estar abaixo dos 6 graus Celsius, ou seja, temos aqui para um nadador como o Jan Oppenheimer condições muito favoráveis, alguém que já está habituado a dar água com temperaturas muito abaixo. Podemos também observar aqui várias alforrecas também dentro da água, o que não será de certo tão simpático para os nossos atletas. Jan passou já aqui perto de algumas, não sei se os outros nadadores também já terão tido ou não essa experiência, mas diria que sim. E referindo também os campeonatos do mundo de água gelada, essa que também é uma aposta da Federação Portuguesa de Natação, de vir a organizar essa prova cá no nosso país. Temos a participação da chilena Andrea de la Huerta Hernández, ela que é recordista do mundo da maior travessia contínua em águas do Antártico, ela que nadou 45 minutos, 2,5 km de distância, apenas com fato de banho, em água a 2,2 graus Celsius, ou seja, estamos a falar de condições muito extremas, e a participação também de uma atleta como ela nesta prova diz muito sobre aquilo que Cascais, Oeiras e Lisboa estão a conseguir atrair aqui para o nosso país. E com esta organização da OSA
da prova que, como temos dito, irá ser a celebração do campeão no próximo ano. Este ano está a servir como ano zero, o ano de apresentação, e começamos muitíssimo bem, com uma forte participação portuguesa e com muito bons resultados e com uma emissão na Sport TV. Não podíamos pedir mais. Obrigado, João, pela atualização. Entretanto, tenho aqui comigo o Francisco Grey, o vereador. Back to images here now of our leader. De Cascais. Muito bem-vindo, Francisco. Muito obrigado também à Câmara Municipal de Cascais também pela participação na organização deste. Jan Hapiniemi from Finland. He's a world-class athlete, both in triathlon and open water. He's very used to swimming in temperatures much lower than this, so these conditions are actually very favourable for him. He's used to swimming in temperatures of around 6 degrees, so this really does feel like a bath to him. He's essentially led from the beginning, so let's see if he can keep it up throughout the whole race. They've been going now for just over 1 hour 25. Entramos neste circuito mundial, neste ano que nós consideramos um ano zero, sabendo nós que no próximo ano iremos coroar aquele que é o campeão mundial deste circuito, e temos a possibilidade de trabalhar aqui em rede entre estes 3 territórios, entre os 3 municípios, e conseguir dar muitas vezes aquilo que são eventos de dimensão local e regional, conseguir catapultar. Starting to cross now the Santa Mauro beach, heading down towards the marina in Oeiras. This is the course of another Águas Abertas swim. He has around 2 kilometres to go to here, from here to the Oeiras Marina, and then he'll swing round past the Praia de Tor, where the 10-kilometre race started, and then round onto the Praia de Carcavelos. From there he'll be swimming in the open water sea. He'd have left the advantageous currents of the river and will head straight down the coast to Cascais. Sim, começa a ser tradição nós conseguimos fazer este trabalho em rede. Por exemplo, dentro de 2 semanas teremos também a sair de Cascais. Agora invertemos os papéis. Em vez de termos a chegada, teremos a partida da Maratona de Lisboa em atletismo, corrida. Sairá de Cascais, passará por Oeiras e terminará em Lisboa. Mas dentro de 4 semanas teremos, como referi há pouco, o Ironman. O Ironman não só vai um bocadinho além dos 3 municípios, neste caso vai um quarto ao Conselho de Sintra, porque estamos a falar da maior prova do mundo, do triatlo. Estamos a falar de natação 3.600 metros, estamos a falar de 180 km de ciclismo, e para terminar, This Swim Challenge event over this weekend, both today and tomorrow, is a nice lead up to the next international event, which is being hosted by Cascais, the Cascais Ironman. The full Ironman and the 70.3, which will take place towards the end of October. Again, putting Cascais and Lisbon on the international map for amazing sports. Que as pessoas não estejam de costas viradas para o mar e vejam no mar todo o potencial que ele tem. O surf, aquilo que é as modalidades aquáticas, a vela, são grandes símbolos do conceito de Cascais, do desporto em Cascais, e certamente as águas abertas, através do Swim Challenge, que já ia na sua 10ª edição. Antes de aceitarmos Amazing cadence and rhythm here by the Finnish leader. Coming up every 10 to 12 strokes to sight the buoy, making sure he's swimming in a straight line and also
making sure that he doesn't have to go outside the distance. You don't want to chance having a 20-kilometre race turning into a 22-kilometre race. Now time for some hydration and some nutrition. Taking on easily digestible gels. Foi então uma conversa com o vereador do desporto da Câmara Municipal de Cascais, entretanto, numa hora e meia de prova. João, vemos aqui o líder abastecer. Como é que vão as coisas? An hour and a half now into this event. Here we have coverage of the ladies. Sim, eu creio que Han Apaniemi vem liderado e vem isolado aqui para a vitória. Ele que parou agora para abastecer, creio que perto dos 10 km, e agora já muito perto temos as duas atletas femininas da liderança, Catarina Winkler e a espanhola Andrea Martin, elas que são ambas embaixadoras do evento e que contam também já a aproximar-se de Hanna Apaniemi. As ultramaratonas, que são uma prova onde as mulheres têm tido uma prevalência muito grande e conseguem obter muitas vezes, se não até mesmo a maioria das vezes, resultados mais positivos em termos de tempo do que aquilo que os nossos homens têm conseguido. E tal como tinhas aí o teu convidado a referir, esta será então a quarta etapa. É a mais pequena e também a mais jovem. Contamos agora com a 12ª edição deste Swim Challenge Cascais, que conta agora pela primeira vez com os 20 km. As outras 3 travessias no programa da UAUSA são então Trans-Tahoe, nos Estados Unidos, uma prova que já existe desde 1976, com uma prova também muito dura, com água entre os 12 e os 15 graus Celsius, e uma prova que conta com 32 km. E estamos agora a chegar então aos nossos 10 km. Here we can see the end of the 10-kilometre race, the winner. E concluiu agora os 10 km em 2 horas e 32, uma vez que esta prova começou uma hora antes da prova dos 20 km. Aqui temos a cronometragem dos 20 km, então o primeiro nadador dos 10 km a chegar ao cabo de cerca de 2 horas e meia. The first swim arriving in just over 2.5 hours to the bay here of the Praia de Pescadores, the Fisherman's Beach in the centre of Cascais. Até agora, os 20 km, se bem que nesta prova dos 20 km os nadadores entram agora na fase em que o vento não é tão favorável. These swimmers didn't have the help of a kayak for their nutrition and hydration, but there were water stations along the way which they could stop at to take on their hydration. This is why these swimmers have to wear a safety buoy, as I don't have anyone else swimming alongside them. Gloriously sunny day here in Cascais, with a good reception of people here on the beach to welcome the very first swimmer of the 10-kilometre race, the marathon swim. 10-kilometre swimming is the equivalent of a full running marathon, an endurance race not for the light-hearted. Treinador também dos Vikings a chegar então na segunda posição, aqui a competir como master, nadador internacional português, que representou em europeus, também nas taças de águas abertas. No terceiro lugar chegou o nadador individual Joseba Mateus, com a touca número 249. We can see here the final metres of the 10-kilometre swim and the 20-kilometre swim coming in through the centre of Cascais, past the fishermen's boats and into the fishermen's beach, Praia de Pescadores. Nascido em 1963, 60 anos de idade para este nadador, excelente desempenho para o espanhol.
Mário Bonança, bastante mais novo, nadador de 33 anos de idade, a chegar então na segunda posição, o primeiro entre os portugueses, depois José Mateus, toca no 249. José Mateus. We'll soon be identifying the swimmers that have come in leading this race. Terceira posição. Dentro em breve chegará a primeira senhora. Aqui já creio que a primeira mulher já terá chegado, ainda não temos aqui a indicação de quem é, ainda só temos a indicação dos três primeiros que chegaram, recapitulando, guarda adiantada, Mário Bonança e José Mateus. Este é o top 3 desta prova dos 10 km. The first swimmers here arriving after finishing the 10-kilometre marathon race from Tour, Praia de Tour in Carcavelos down to Cascais. An absolutely fantastic day for open water swimming. Great conditions, little wind and few waves. This 10-kilometre marathon swim had a field of 90 swimmers, 67 men and 23 women. Represented by over 30 nationalities. Masculina, recordando que elas partiram com 3 minutos de diferença. Aqui temos a Catarina Winkler. João, passo para ti para nos dares a atualização da prova que estão a fazer, nomeadamente estas duas senhoras, quer a Catarina Winkler, quer a Andrea de la Era. E tens razão, temos mesmo a ação, temos as nossas duas nadadoras da frente. Agora, neste momento, há a Andrea Martin, a nadadora espanhola, já no encalce e prestes a passar o nosso primeiro classificado masculino, Gian Apaniemi, e logo atrás de si a nossa número 68, Catarina Winkler, na segunda posição, e que creio que também irá passar Han Apaniemi. Elas que vão com um ritmo muito forte, tal como referiste, partiram 3 minutos depois e mesmo assim agora aqui nesta primeira metade de prova já a virem para a liderança global, ou seja, estão com um ritmo muito forte. E temos agora a nadadora a passar o Han Apaniemi, a passar ali pelo lado direito. Está uma prova muito forte. Já estão a mais de 200 metros dos outros nadadores. Não sei neste momento como se encontram os nossos portugueses a participar na prova, mas creio que estejam a manter o seu bom ritmo com que vinham anteriormente e que certamente há de ser uma boa classificação. Não podemos pedir muito, não é? Não podemos pedir muito, não é muito, mas não podemos pedir mais do que eles estão a fazer. São 20 km, é uma prova muito dura e para muitos deles também é a primeira vez que estão a fazer, principalmente nestas condições, nomeadamente a temperatura da água não é, obviamente, a mais favorável. Da Andrea de la Era,
espanhola, passa agora para a frente da competição. Se há pouco tínhamos a elogiar o ritmo do Yanni Apaniani, o que dizer desta nadadora espanhola, Andrea de la Era, da própria Catarina Winkler, mais conhecida como Catarina Ganzelli, que estão autenticamente a atropelar os homens. Como lembraste, partiram com 3 minutos de diferença para os homens e neste momento 1 hora e 37 de prova, já mais de 10 km, um ritmo muito forte. Ainda vou dar, creio que no 2, vou já fazer os cálculos, mas tentarão dar ainda 2 a cada 100, o que é verdadeiramente impressionante. We can see here now images of the 20-kilometre ultramarathon. We actually now have an overall leader, a lady from Spain. Andrea Martin. She's actually overtaken the leader of the men's race, even though she started 3 minutes behind. Quite an incredible achievement. She's really going at quite some pace with an amazing rhythm and cadence. She's now passing the 10-kilometre mark in front of the Tor de Oeiras, which was the beginning of the 10-kilometre race earlier this morning. She'll head round the fort and then into the Praia de Carcavelos. Entretanto, já chegou o quarto classificado na prova dos 10 km, o Gonçalo Santos, a Associação de Nadadores dos Esturis, chegou com 2 horas e 38 minutos. E aí está, e parece que continua a aumentar o ritmo. Andrea de la Era vai ser muito difícil contrariar já o favoritismo desta nadadora espanhola. An amazing performance here by Andrea. Passing the halfway mark. And coming round the fort into the Carcavelos beach area. Remember now that the second 10 kilometres of this race will undoubtedly be slower than the first 10 kilometres, as they won't have the assistance of the current of the river. Não diria que vamos a mais de metade do tempo, porque agora já há cerca de 2 km entramos. 12 o'clock now, and this ultramarathon race has been going for just over
1 hour 40 minutes, 1 hour 42 for the women and 1 hour 45 for the men. We have an outright leader here at the moment of Andrea Martin from Spain. She overtook the leader of the men's, even though she started 3 minutes behind, swimming at quite an incredible pace and cadence. Now past the Tour de Praia de Tour, around the headland and into the Carcavelos beach. Carcavelos beach, normally known for its surfing, although today the waters are relatively calm and the swimmers won't have to make their way through too much surf and swell. Although on this corner here you can see there is quite a swell coming into the fort. But once they round this corner and get out of this area, it'll all start to smooth out again, and they will still have some help from the current along the way and the tide, but it won't be as much as what they had in the river. Let's hope she hasn't gone out too hard and too strong on this first 10 kilometre of the race, and she still has enough power and endurance left to do a really fantastic second 10 kilometres. Enquanto ainda esperamos pela primeira mulher dos 10 km, volto a passar a emissão para ti, João, para fazeres então um ponto de situação. Andrea a distanciar-se, já tem mais ou menos quantos metros de vantagem sobre os seus perseguidores? Images now of the swimmers coming in from the 10 kilometre marathon race from the Praia de Tour in Oeiras, down the linea, past Carcavelos, São Pedro, São João, the beaches of Cascais and into the Bay of Cascais and the Praia dos Pescadores. They haven't had the fantastic aid of the current of the river, as they were already starting in the sea, but they will have had some help from the tide, definitely working with them rather than against them. An absolutely stunning day here in Cascais. The conditions really couldn't be better. A stunning bit of coastline from Cascais down to Estoril. Really is a paradise for open water swimmers. We can see now that Andrea is just turning the corner away from the Praia de Tour in Oeiras and coming round onto Carcavelos beach. This beach is approximately 2 kilometres long, so she'll swim down to the end of this beach and then continue round along the linea down towards São Pedro.
Coming onto this beach now, she will approach the 12.5 kilometre buoy. Again, the water's on this side, relatively calm. Here we have Andrea Martin leading the field of both men and women. An amazing swim from her. The women's race started 3 minutes after the men's, so she's really done an amazing job to catch up with the men and overtake them too. Ainda não chegou a primeira senhora, já chegou Maria Armas, nadadora individual, mas que é treinada nos 20, mas que é treinada nos vikings, aliás, pelo Mário Bonança. Maria Armas vai confirmar o favoritismo que tínhamos antecipado e a vencer com o tempo de 2 horas 49 minutos 12 segundos. Chegou em quinto lugar absoluto, ou seja, atrás de 4 homens, mas foi a primeira feminina. Já chegou depois dela Nicolau Serra, um jogador que chegou na 6ª posição. E aqui vemos mais nadadores a chegarem na prova dos 10 km. Esta é a prova dos 10 km. Identifica-se também como estes nadadores levam a boia de sinalização. Quase que os 20 km não levam boia. Este nadador agora terá que corrigir a sua trajetória porque vai tirar a boia lá ao fundo, contornar as duas pelo lado direito e vir então para o pórtico de chegada. Demorar agora. A maré agora está a favor ou está contra?
you got the results on the laptop there? It's on the laptop there, yeah? Senta aqui dentro. Esta nadadora, ela era gallega, nascida em Bilbao. Ela já fez várias das ultramaratonas mais desafiantes do mundo. Tem no currículo a travessia Capri-Napoli, outra das 4 provas deste circuito de ultramaratonas, que tem 36 km, ligeiramente maior do que esta. Nadou também a Ultra Swim em Ibiza, 30 km, 2 vezes a Batalha da Randa de 27 km e ainda temos já muito disponível Madeira, 30 km. Vamos então para um ligeiro intervalo, vamos dentro de momentos. Here we can see the end of the 10-kilometre race. The winner. Slightly easier for
yourself to get carried away by the moment. That is how a great vacation should be. Being able to forget everything, even the little choices of life. Having to choose between this or that. Whether this will be in the morning or in the afternoon. Whether catching the waves or laying by a pool. Whether reading a book or taking a nap. Whether visiting a museum or enjoying the terrace. Whether by car or by foot. Whether simple or sophisticated. Just leave it up to the moment and see where things take you. It's entirely possible when nothing is missing and everything is so close. Every path is the right path. Yeah. Estamos de volta neste momento a Oeiras. Bem, neste momento estamos com imagens da chegada em Cascais, a chegada dos 10 km que se vai fazendo. We can see here now images of the aid station on Carcavelos Beach. Aos 20 km, a liderança da prova vai com a Andrea, a espanhola, que por volta de 1 hora e meia de prova ultrapassou o primeiro nadador masculino e neste momento lidera então isolada, cada vez mais isolada na prova. Kayakers approaching the aid station to fill up on extra supplies for their swimmers. Now back to the Bay of Cascais, where we're looking at the entrance of the 10k swimmers coming in. The actual race itself was won by Eduardo Latada in an amazing 2 hours 31 minutes 19 seconds, followed closely by Mario Bonanca in 2 minutes 32, 2 hours 32. Second and third place was very tightly contested.
as the third place went to Ioseba Mateus in 2 hours 32 17 seconds. Second place 2 hours 32 13 seconds. In fourth place we have Gonzalo Santos from the local swimming team in Estoril. Os seus colegas João estão mesmo à sua frente, estão a cerca de 10 metros de distância do Jorge. First lady of the 10k came in 2 hours 49 12 seconds. O Marco Vantagiato e o Mauro Inácio. Eles têm parado para abastecer, têm falado uns com os outros, eventualmente foi mesmo comunicação do Jorge Faria para os seus colegas a dizer para irem, porque neste momento o João, se estiver enganado, em causa o nadador finlandês e também o André Santos. Até assim. Eu não consigo ter a certeza do nadador que está à sua frente, mas André Dalla Era está lançadíssima na liderança, tal como Catarina Winkler, e o nadador finlandês também se encontra bastante à frente daquilo que está o nosso trio do litoral alentejano neste momento. Eu vou tentar aproximar-me mais da liderança da prova e depois então também partilharei a informação contigo, João. We can still see here that we've got our pod of 3 Portuguese swimmers, 2 slightly ahead of the other now, swimming along Carcavelos Beach in the direction of Cascais, with just under 10 kilometres to go. We still have our female leader, Andrea Martin, a very accomplished open water swimmer. 20 kilometres for her is quite a usual distance. She competed in the 30 kilometres distance in the Ocean Man series in Madeira, where she was the winner. So these long distances for her are really her speciality. She's got an amazing cadence and has done so well to overtake the male lead swimmer, even though she started 3 minutes behind.
Here we can see the end of the 10-kilometre race, the winner. E aqui vemos a chegada do vencedor da prova dos 10 km. E voltamos então às imagens em direto e como tinha referido, vamos fazer a revisão de como é que vai a prova dos 20 km na passagem aos 10, uma vez que já todos os nadadores passaram nesse ponto intermédio dos 10 km, 47 nadadores partiram, 47 nadadores que passaram nos 10 km. Nessa altura era Catarina Winkler que passava na frente com 1 hora 30 minutos 14 segundos. De facto um ritmo extraordinário, 55 segundos a cada 100, este tempo de 1 hora e meia aos 10 km. Andrea Della Martin a passar na segunda posição, mas completamente lado a lado com Catarina Winkler, 1 hora 30 minutos 17 segundos, e depois só na terceira posição vinha o primeiro homem, Yanni Rapaniemi, ele que continua na liderança da prova masculina, aqui a passar na terceira posição absoluta em 1 hora 33 minutos 11 segundos. Poderá estar-se a perguntar, mas se eles nos 10 km passaram, foi quando as primeiras nadadoras passaram no homem, há de considerar que elas partiram com 3 segundos de desvantagem, o que significa que o Yanni Apaniemi até passou 3 segundos antes da Catarina Winkler, mas em termos de tempo de prova foi 2 minutos e 57 segundos depois. Na segunda posição masculina, um nadador que nos tem passado despercebido. Já vou voltar ao contacto com o João para ver se consegue identificar este dorsal, esta touca 8, Miquel Garcia, do Clube de Natação Masters Torrijos, 1 hora 34 minutos e 53 segundos. Depois o André Santos, o primeiro português, a passar na quinta posição em termos absolutos, no terceiro lugar masculino em 1 hora 35:16. Thaís Santana, a terceira mulher, a passar em 1 hora 35:39. Depois vinha o trio do CNLA, Marco Fantagiato, Jorge Faria e Mauro Inácio. Nathalie Pohl é neste momento a quarta nadadora e passou na 10ª posição em termos absolutos. Depois Pedro Neves, Ira Uzoksa e Miguel Arrobas neste momento 13º classificado, neste momento, na passagem aos 10 km. Volto então ao contacto com o João Mendes para fazer o ponto de situação. A Andrea era cada vez mais distante. Aqui vemos o Yanni Apaniemi e também a Catarina Winkler, os dois muito juntos. É assim, João? É isso mesmo, João. Eles que pararam agora há cerca de 1 minuto para abastecer os dois. Creio que estão agora também a querer fazer a prova mais juntos para ter algum conforto também nos restantes 10 km, que serão a parte mais dura desta prova que resta. E a Andrea Martin, ela que já conta com cerca de 150, 200 metros de avanço do segundo e do terceiro lugar absolutos. E a Ana Apaniemi claramente destacado na liderança masculina. Aqui Catarina Winkler a solidificar facilmente o seu segundo lugar feminino e o terceiro da geral. Esta é uma prova que já está muito partida. Tínhamos ainda os nossos nadadores do litoral lentejano juntos. Não te consigo confirmar agora as posições. E o segundo lugar masculino também já está a cerca de talvez 300, 400 metros daquilo que temos agora o nosso segundo e terceiro lugar da geral. Here we can see now our second and third place swimmers. Second place at the moment is Jan Hapiniemi. Não, eu diria que provavelmente será um nadador que também está neste momento isolado na quarta posição da geral e na segunda masculina, mas já muito distanciado, seja deste segundo grupo, seja do grupo que vem mais atrás,
que diria que será então o grupo com o André Santos e o nosso trio do litoral lentejano. Vamos agora tentar também... E dizia que vamos agora tentar acompanhar a nossa atleta que segue na liderança, a espanhola Andrea Martin, ela que está a cerca de 200 metros, agora a passar mais uma boia de controle. But it's got her, she was ahead then, Katarina. And then 50 side by side, okay. But now it's definitely Andrea in the lead, yeah? Yeah, Andrea, yeah. Muito obrigado, João. Entretanto, deve estar quase a aparecer próximo dia a boia indicadora dos 15 km. Andrea Della Era continua com um ritmo forte, naturalmente está a fazer 55 até da 100. Nem seria expectável que assim fosse, de qualquer forma. Já com baterias novas. 2 horas e 17 minutos. Portanto, últimos 47 minutos desde que passou nos 10 km. Ainda faltará talvez meia hora para chegar. Swimmers coming up now to the 15k marker. They've been swimming for just around 2 hours 20 minutes. We have a female leader, Andrea Martin, and then in second and third place we have Jan Hapenyami and Katarina Rinkler. These two swimming now more or less side by side, probably to help each other along with drafting, making things slightly easier on this second half of the course, which is undoubtedly much harder than the first half. Não consigo confirmar, mas já estamos junto da Andrea Della Era, ela que segue aqui na liderança destacada da prova. Teremos então a imagem dela dentro do Mendes, agora que chegamos à Praia da Parede. Andrea Martin now already at Praia da Parede. 15 kilometres and still maintaining an amazing rhythm and speed. Into the last 5 kilometres now of this ultra marathon swim challenge from Andrea, que é uma atleta to Cascais. que, como referi, já tem muita experiência nestas provas de maratonas, tendo ganho o ano passado também a prova dos 30 km do Ultra Ocean Man na Ilha da Madeira, uma prova também já muito conhecida do panorama nacional. A complete honour and privilege today for Lisbon, Portugal, Cascais, to be well and truly and firmly placed on the world map of open water swimming. This ultramarathon, part of the Wowza Ultramarathon Swim Series, the World Open Water Swimming Association, part of their World Swim Series of 4 events around the world: America, Canada, Italy, and now Lisbon. A Andrea Della Era está, como tu disseste, vai lançada e mesmo já depois de ter passado os primeiros 10 km, que tem então maior influência do rio, continua com um ritmo muito forte e que vai fazer um excelente tempo nesta prova. Contamos ainda nem com 3 horas de prova, com quase 2 horas e meia, e estes 15 km são então fantasticamente absolutos, ou seja, estamos com umas condições muito favoráveis, seja para a Andrea, seja para todos os atletas, para que possam estrear aqui esta prova dos 20 km em Cascais da melhor maneira possível.
quite an amazing feat for this super athlete to be leading this 20-kilometre ultramarathon event. The women's race starting 3 minutes after the men, and she's still here with an amazing rhythm and speed coming through into the last 5 kilometres of the race. She's been swimming for around 2 hours 23 minutes. This 20-kilometre ultra marathon distance, the longest of the distances over this weekend, the 11th edition of the Swim Challenge here in Cascais. Today we've had the 10-kilometre marathon challenge and also the 20-kilometre ultra marathon. A apresentação deste circuito mundial da OSA, que conta com mais 3 travessias principais, o Trans-Tao, que tal como repetiu, é uma prova também muito dura, cerca de 34 km, 15,5 km de prova, mas a uma altitude já acima dos 1800 metros, com uma temperatura de água entre os 12 e os 15 graus Celsius e que já existe desde 1976, portanto quase a chegar ao seu 50º aniversário. Temos também a travessia do Transverse do Lac Saint-Jean, no Canadá, uma prova de 32 km com água também normalmente abaixo dos 20 km, aquilo que temos aqui hoje nesta travessia Lisboa-Cascais, passando também obviamente pelo Concelho de Oeiras, uma prova que já existe desde 1955 e contou este ano com a 69ª edição consecutiva da prova, considerada em 1994 um dos 6 eventos desportivos mais difíceis do mundo e provavelmente a mais famosa de todas, a Maratona del Golfo Capri-Napoli, em Itália, vencida, tal como disseste, pelo Mário Sanzulo, nadador olímpico, e que também já participou nas nossas provas de águas abertas do circuito mundial, agora da World Aquatics em Setúbal, uma prova de 36 km, 22 milhas e que vai já na 58ª edição e que uma prova que conta regularmente com muitos nadadores da elite mundial de águas abertas, com uma média de 6 horas a 6 horas e 45 de prova. E depois temos então aquela que será a última prova do circuito, aqui Lisboa-Cascais, e que a prova mais recente faz agora a sua 12ª edição. Tivemos apenas a interrupção no ano Covid em 2021 e que tem apenas, dizendo este apenas, temos que sublinhar umas aspas muito bem acentuadas, porque são 20 km que não é de todo fácil. Mas temos aqui atletas já com muita experiência, vários recordistas do mundo, recordistas do Guinness, com currículos que vão desde travessias do Estreito de Gibraltar ao Canal da Mancha, travessias muito fortes também na América do Sul, pela atleta chilena Bárbara Hernández, e os restantes, cada um com as suas marcas e todas elas muitíssimo impressionantes. E a Bárbara... E a Andrea Martin, que vai cada vez mais destacada na liderança e diria que dificilmente esta prova lhe irá fugir. Muito obrigado, João, pela organização. Entretanto, tenho aqui comigo muito começava pela pergunta óbvia: o que é que esta prova tem de interesse para ter tido também aqui a confiança e o apoio do líder? Quite incredible speed here by Andrea. She's swimming at a speed of under 1 minute per 100 meters. Obviously helped along somewhat by the current, but that's still quite an impressive, very impressive speed to be swimming at in the open water.
If she keeps up this speed, she'll soon be catching up with the last swimmers of the 10k race. She's literally flying through the water. Back now to the Praia de Pescadores. We can see a few swimmers coming in here, finishing off the 10 km marathon race. Looks like a close contest between these few swimmers coming in now, as they round the final buoy and then come into the finish line, making sure that they touch the finish board, otherwise that's another area that they could be disqualified. Rounding the last two buoys now, coming into the final stretch of the bay. Contribuírem para o alta performance destes nadadores que aqui vemos. Muito obrigado, Lino, muito obrigado por ter juntado também esta transmissão da Sport TV e muitos parabéns também por terem, diria, a coragem de criar estes eventos desafiantes. We're here now with the organiser of the race, Jorge Paulo Pereira. George, can you tell us how it's gone today? Well, this was an amazing day until now. Just this massive start in the 10 kilometers marathon in Oeiras, with a record with 92 participants, a record in Portugal. I mean, because we never had 10 kilometers before with so much participation. And the 20 kilometers in Lisbon, of course, this Travessia, Lisboa, Cascais. It's our first ultramarathon race in continental Portugal, and we remember these eras from the past that were making these big crossings from Lisbon to Cascais in 1906. We can read in history that King Dom Carlos was waiting for these swimmers. E temos agora a atleta espanhola Andrea Martin, ela que vai passar agora os 15 km dentro de momentos. Aquela boia há bocado foi enganoso, mas ela está agora neste momento a passar os 15 km, este que também tem um posto de abastecimento, e ela não está sequer preocupada em dirigir-se ao posto. Os atletas que se encontram na segunda e na terceira posição, o Jan Rapaniak da Finlândia e a Catarina Winkler do Brasil, estão então a dirigir-se para fazer esse abastecimento. Andrea Martin continua na liderança, isolada, e sem esta paragem dificilmente irá ficar para trás do primeiro lugar. Acho que é uma vitória que facilmente lhe estará nas mãos, a não ser que haja alguma coisa que corra menos bem, e pelo andamento da carruagem diria que não está para vir. Here we are again following the leader of the 20 km ultramarathon race, Andrea Martin, swimming now for just 2 hours 30 minutes. Just an incredible 2 hours 30 minutes. If she can maintain this speed and this rhythm, she will very likely be the overall winner of this event, both male and female. Pode ir bocadinho mais à frente, só, é possível. Bom, nós estamos contentes com o resultado. Foi um ano de trabalho com muito investimento da nossa equipa, contacto com entidades, etc., para reunir 3 municípios neste projeto, e acho que o resultado é bom. Aquilo que vimos hoje acontecer em Oeiras, a partir da maratona com um recorde absoluto de participantes,
truly iconic event, this ultramarathon swim from Lisbon to Cascais. The fourth in a World Series of ultramarathon swims around the world, joining America, Canada and Italy on the swim circuit of ultramarathons. Final images here of people coming in, finishing the 10-kilometre marathon race. 90 participants. From over 30 countries. A fantastic representation. And a credit to Jorge Paulo Piera and his team for promoting and organising this amazing event. Mas agora a Andrea Dalera mantém esse ritmo e isso para mim é completamente impressionante. Eles vêm de trás, partiram 3 minutos depois dos homens e ultrapassam os homens. Ultrapassam inclusive o primeiro homem. Mostra bem a qualidade que temos aqui no PEC feminino. Está a ser de facto um jogo fortíssimo. A Andrea Dalera foi a Catarina Vinco até aos 10 km e depois. Andrea here is the first swimmer, male or female, to pass the 15-kilometre mark. Now into the last 5 kilometres of this race. Working hard to keep up this rhythm and pace. Sim, não só pela distância em si, mas também pela particularidade de sermos uma prova que começa no rio e acaba no mar. E isto há poucas no mundo. Somos a única prova do circuito também com esta particularidade. Somos a mais concorrida, somos a mais participada do circuito. Também sabemos que estamos no ano de lançamento do circuito, mas isto representa já bem o potencial que temos para o futuro. Portanto, sim, há muitas pessoas a procurar estes desafios. Isto é um desafio de longa distância, é uma ultramaratona, mas que tem esta facilidade de virmos à boleia da corrente do rio durante quase metade da prova. E isto é aliciante porque o esforço, se calhar, um bocadinho aqui compensado, depois para quem enfrentou a natureza. Stunning day here in Cascais. An absolutely perfect day for open water swimming. The swimmers being helped along by the current in the river as they started the race over the first 11 kilometres, and they still have the assistance of the tide coming into the last 9 kilometres. This helps them achieve an amazing speed over the course. Andrea here is currently swimming at under 1 minute per 100 metres. Today's event is the inaugural event of the crossing from Lisbon to Cascais. The very first event of this kind was in 1906, and the Cascais competition was held by 3 swimmers. Arthur Ramsey won, and was then greeted by King Don Carlos on his arrival in Cascais.
Lisbon and Cascais has a long history with the sea, so it's only fitting that this ultramarathon and marathon challenge were eventually brought to these waters. The organisation of this event has required the consultation and coordination of the 3 municipalities of Lisbon, Oeiras and Cascais, working together to achieve a seamless production of this incredible event. This ultramarathon event today is also part of the elite Wowza Ultramarathon Swim Series, the World Open Water Swimming Association, and it joins the 3 most important ultra-endurance races in the world, one in America, one in Canada and one in Italy. Next year will be the last and decisive race on the circuit, hosting these swimmers after competing in 4 events. This weekend is a true swimming festival for all people who love swimming in the sea, who love being out there in nature, pushing themselves to the limit. Today we have the marathon distance and the ultramarathon distance of 20k, and tomorrow we have a series of events starting with the 1 kilometre, 1.9, 3.8, 5 kilometre and also a kids event. Informação também e aos telespectadores, aos 15 km André Galera passou com 2 horas, 30 minutos, 24 segundos, 7 minutos já à frente da Catarina Winkler. Elas tinham passado juntas aos 10 km, 7 minutos em 5 km, é de facto extraordinário. O primeiro homem passou a ser Miquel Garcia, ultrapassou o Yanni Apaniemi e com, neste momento, Miquel Garcia estou com o número 8. Today is the start of the 11th edition of the Swim Challenge Cascais, a swimming event organised and the brainchild of Jorge Paulo Pereira, founder of the Swim Grand Prix. Over the past few years, Jorge has also been involved in bringing the Ironman to Cascais. This year will be the same at the end of October, the Ironman and also the Ironman 70.3. Fantastic to know that these world-renowned events really put the mark of Portugal on the map, on the worldwide stage of fantastic sporting events. Sim, ela que vem aqui na liderança destacada, a chegar agora à praia de São João do Estoril e que não para. Creio que terá feito muito poucos abastecimentos até agora e durante a prova. Os restantes atletas, a maior parte, quase todos eles fizeram uma paragem aos 15 km para abastecer de forma mais confortável, uma vez que também não têm tudo aquilo que possam precisar durante estes 20 km nos caiaques de apoio. Mas efetivamente André Galera está aqui a fazer uma prova absolutamente fantástica, apesar de ainda termos a maré a descer, o que acaba por continuar a favorecer o ritmo dos nossos nadadores. Ela não tem quebrado de todo o ritmo com que começou
e vai fazer mesmo, creio que nesta segunda parte dos 10 km, um parcial melhor do que aquele que os nossos nadadores dos 10 km acabaram de fazer quando terminaram a sua prova. Não sei se também já tivemos todos os atletas a concluir os 10 km ou não, não sei se já tens essa informação contigo. Andrea now passing the beach of São João. It's been noted that she's hardly taken on any nutrition or hydration throughout this race. Quite an incredible feat. Maybe now as she approaches the last few kilometres of the race, she'll feel a need to really take on some full nutrition. E esta nossa prova que conta com 20 km da costa de Lisboa, da costa portuguesa, a passar pelos municípios de Lisboa, com a nossa partida em Belém, e prosseguimos depois para Oeiras e terminamos em Cascais. Dificilmente teríamos uma paisagem, um melhor local de prova do que aquele que podemos apresentar aos nossos nadadores. Essa parte, tal como também já tiveste os teus convidados a dizer, essas boas memórias que ficam de uma prova que dificilmente podia ser mais bonita do que aquilo que nós conseguimos apresentar. Andrea continuing to swim with an amazing rhythm, supported alongside here by her kayak. Now passing the beach of São Pedro. Creio que não terão sido todos, creio que tínhamos ainda mais atletas, sim. Usually a favourite spot with surfers, but thankfully today not too much swell or waves. Stunning blue skies, very little wind. These conditions really are more or less perfect for a swim like this. Andrea now swimming for almost 2 hours 45 minutes. E a Andrea não quebra o seu ritmo, continua na liderança e vai ficar com a vitória desta prova. Acaba por ser um bocadinho repetitivo, mas é efetivamente incrível o que esta nadadora está aqui a fazer. A concorrência que mesmo para esta prova acabava por ser muito alta, com muitos atletas com várias experiências, tal como já referimos, vários recordes do Guinness, vários recordes em travessias, um deles português, o Miguel Arrobas, que chegou a bater o recorde do mundo do Estreito de Gibraltar, já com uma experiência também incontornável. O José Ferreira, dos nossos embaixadores, todos eles, os 6, com um currículo espetacular, e a Bárbara Della Hera, aqui a Andrea Della Hera, peço desculpa, aqui com um registro impressionante mesmo.
It'll be interesting to see now if she decides to stop somewhere along the way in these last 4 to 5 kilometres to take on some hydration and nutrition. Quite amazing that she's gone this far with taking on very little and still being able to maintain this speed and cadence. She's also swimming alone, so without the help of any kind of drafting from other swimmers. She really is conquering the sea. Behind Andrea, we've got our second woman, second overall, Katarina Rinkler, currently swimming for 2 hours 35 minutes. Behind her we have the first man, Jan Hapignami, and then we go on to Mikel Garcia and Thea Santana. In 6th, 7th and 8th place we still have our pod of Portuguese swimmers, followed very closely behind by André Santos from Swim Together. Isso mesmo que referiste agora, João, o nadador japonês, temos uma variedade incrível de nacionalidades que estão aqui a participar em Cascais, seja na prova dos 10 km, seja nesta prova dos 20, temos mais de 30 nacionalidades. Eu diria que para uma prova que está a acontecer pela primeira vez, então, estes 20 km, que é um marco muito significativo daquilo que há de vir nos próximos anos para esta prova e um registro com que seria difícil abrir melhor esta nova etapa da UAUSA aqui em Portugal. Now we can see that Andrea has stopped and has decided to take on some all-important nutrition and hydration. More than likely this will be her final refueling before the finish. Just leaving the beach now of São Pedro, heading down towards the beaches of Cascais. Extremely important whilst training for these types of endurance events that the nutrition and the hydration is well practiced. There's always a chance of cramping and of the body not digesting well what you put into it when you're putting it under so much pressure to compete in these endurance events.
important to note that a 10-kilometre swimming distance is considered to be the same as a marathon running distance. So here we have a 20-kilometre ultramarathon, which is basically 2 back-to-back running marathons together. Back in the 10-kilometre race, the 10-kilometre marathon, we've already had 59 swimmers complete the race. The last one coming in 3 hours 53 minutes 34 seconds. Eu ainda não consigo avistar aqui. Não, tudo bem. Estava a dizer que ainda aqui junto ao lado da André ainda não consigo avistar nenhum dos atletas dos 10 km, mas é uma possibilidade, não podemos descartar essa hipótese. Sim, apesar disso, as boias de sinalização ainda continuam bastante visíveis. A próxima boia está a cerca, neste momento, de 300 metros, peço desculpa, de cerca de 400 metros da Andreia. A boia seguinte, os outros 500, mas ela continua ainda com um ritmo muito forte. O próprio canoísta a ter até quase alguma dificuldade em acompanhar o ritmo a que ela vai. Andrea still leading the pack here. Para os nossos canoístas mesmo estes 20 km não acabam por ser pera doce para nenhum deles também. E toda a própria gestão dos atletas, todo esse controle que acaba por ser feito por eles é também um grande esforço de todos estes canoístas, a maior parte deles voluntários, não é, para esta prova. Andrea now approaching the next buoy, which is around 200 metres in front of her. All the buoys along this route are placed at 500-metre intervals, so they have a good distance for sighting. She picks up now the buoys for the 10-kilometre race, which took place earlier. The buoys are placed at a distance away from the coast in order to help them try and pick up some of the tide and the current advantage by being a bit further out into the water. Amazing that she can keep at this rhythm and pace. She doesn't seem to have slowed down at all over the last hour or so.
Ela tem feito o abastecimento, mas não nas paragens que temos então nos 5, 10 e 15 km, sempre com o caiaque, mas mesmo assim eu diria que com um número de vezes bastante abaixo dos restantes participantes. O que prova, quer dizer, que esta atleta teve uma preparação, teve e tem uma preparação muito forte para este tipo de provas e quem sabe talvez seja uma candidata a vencer para o ano, pelo menos no lado feminino, este primeiro circuito mundial da World Open Water Swimming Association. With this experience and athleticism, she will be placed as a firm favourite for next year's ultramarathon swim series, of which there will be 4 events, organised by WOWSA, the World Open Water Swimming Association. There are currently 4 events in this series, 1 in America, 1 in Canada, Italy and here in Cascais. They're considered the most iconic marathon races in the world. The most challenging too. All 4 races are of different distances, but all in the ultramarathon category, and the water will be of different temperatures. The ultramarathon swim series has distances from 20 kilometres up to 36 kilometres. The 36 kilometres taking place in Italy, in the Bay of Capri to Napoli, taking an estimated between 6 and 7 hours to complete that course. The swimmers now in this 20-kilometre ultramarathon swimming for almost 3 hours. Andrea here leading the way. Swimming into the last few kilometres of this amazing, iconic, historic race. For the average person, the thought of swimming a few hundred metres in the open water is scary enough, let alone 20 kilometres, an ultramarathon. Being challenged by not only the distance but also the conditions of the water and what's in it. Earlier on in this race there were a few jellyfish which for some swimmers they wouldn't have come across before. Nothing too dangerous though. Thankfully today the wind isn't too strong and the waves are relatively small, making for a relatively smooth crossing from Lisbon all the way to Cascais. Andrea Della Hera conta agora com mais de 500 metros de avanço dos perseguidores, que creio, se bem que não consigo confirmar-te neste momento, João, creio que se mantenham os mesmos, o Jan Apaniem da Finlândia e a brasileira Catarina Winkler.
Andrea here seems to have a style and rhythm which is completely unstoppable. E de referir também que o Miguel Arrobas é dos poucos nadadores que não está a usar o fato térmico, ele que está apenas a competir de fato de banho, o que obviamente tem efeitos na flutuação dos nadadores e no próprio controle da temperatura corporal. Portanto, uma prova também fantástica do Miguel, ele que foi atleta olímpico nos Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona, tendo competido nas provas dos 100 e dos 200 metros costas, e que depois disso se aventurou nas maratonas aquáticas e já conta com um currículo estonteante, seja do Estreito de Gibraltar, o Canal da Mancha, mesmo a travessia Peniche-Berlengas, uma travessia também muito difícil devido às correntes no local. E esta é só mais uma para ficar carimbada, mas tal como o Miguel disse na entrevista, é um percurso que ele já fez várias vezes no treino para essas mesmas competições. Portanto, esta acaba por ser a primeira oficialização deste percurso para ele. Andrea here leading the pack of 47 swimmers, 17 women representing 11 countries and 30 men representing 4 countries. É ao contrário dos nossos compatriotas brasileiros, que tal como o José Ferreira estava a referir no início, que não está tão habituado a esta água fria, que para nós pronto é o habitual, o nosso habitué aqui da região. E o Miguel, que também conta já com várias travessias também acima dos 20 km, 3 delas no arquipélago dos Açores, entre as várias ilhas, e estes 20 km não que sejam a mais pequena dele, mas também, obviamente, é mais uma boa aquisição para o seu currículo, muito vasto, e um nadador que tem elevado o nome de Portugal também ao mais alto nível nestas águas abertas e nas ultramaratonas principalmente. E a Andrea Della Hera, ela que se dirige agora ao último posto de abastecimento, creio que nos 17,5 km. Apesar disso, podemos provavelmente contar com uma prova ainda abaixo das 4 horas, o que obviamente é um registro espetacular da atleta espanhola, e certamente os nadadores que virão nas posições a seguir também muito provavelmente abaixo das 4 horas e 15 minutos, o que continua a ser uma marca muito relevante. O normal
nos 25 km, uma prova que faz parte do calendário dos campeonatos do mundo, que costuma bater sempre acima das 5 horas, portanto ter aqui estes 20 muito perto das 4 horas é completamente fantástico. Andrea here now stopping at the last feed station to take on some much needed nutrition and hydration. Looking to finish this event, this 20-kilometre ultra marathon, in under 4 hours. Estava a dizer que foi essencialmente uma paragem de reorganização da direção, uma vez que a próxima boia já se encontra mais perto da costa, ou seja, foi uma paragem para poder efetivamente orientar-se melhor e não estar a nadar o mínimo possível dentro destes 2,5 km que faltam para o término da sua prova. A short stop there as well, just to reorientate herself, as the boys now, as we come into Cascais, are aligned slightly closer to the coast. So she wants to make sure that she's swimming in the most ideal way between the boys. To ensure that she's swimming the minimum amount of distance possible. Andrea maintaining an amazing rhythm and speed now. Almost nearing 10 minutes in front of the nearest female swimmer. Looking to finish this race well under 4 hours, may even go under 3.5 hours. Coming now around the linea towards the beaches of Cascais, Praia de Poça, Estoril, and then on to Praia de Rata, Duquesa, Conceição, and finally into the Praia dos Pescadores and the finish line of this 20-kilometre ultramarathon event. She's been swimming now for just over 3 hours 10 minutes. The end almost, very almost in sight. Andrea is used to swimming ultramarathons with distances over 30 kilometres. So in terms of this race, a 20-kilometre ultramarathon is well within her reach.
and experience. Sim, aqui nesta zona, apesar de termos ainda a maré a favor, a maré a descer acaba por já ter cada vez menos influência do rio. Eu diria que aqui provavelmente praticamente nula, o ritmo a baixar e o cansaço também a começar a vir ao de cima, mas ainda assim acho que podemos contar com uma prova muito forte. Há pouco falavas do Ross Edgley, ele que fez essa travessia à volta da Grã-Bretanha, uma travessia que foi feita em barco, sem vir a terra, durante cerca de 3-4 meses, sempre com 6 horas dentro d'água, 6 horas de barco a descansar, todos os dias, sempre que as condições assim o permitiam, e que agora também, aqui há cerca de 3-4 meses, penso eu, se não estou em erro, que tentou bater o recorde de mais horas consecutivas a nadar, ficou ligeiramente aquém. Uma prova também muito difícil no Loch Ness, na Escócia, e que se prepara novamente para tentar bater esse recorde dentro de algumas semanas. Ele que também é neste momento uma das maiores figuras das ultramaratonas aquáticas e sempre com o apoio a grandes causas ambientalistas. Quem sabe se numa edição futura poderemos também vir a contar com ele aqui nesta travessia Lisboa-Cascais. We're following now the leader of the 20-kilometre ultramarathon swimming event from Lisbon to Cascais, Andrea Martin from Spain. She's well ahead of the other people in the pack. An amazing accomplishment of this female swimmer who the female swimmers started 3 minutes behind the men. And here she is leading from the front. E temos agora a Andrea Martin, que já entrou nos últimos 1500 metros de prova e que eu diria que irá confirmar então assim uma prova facilmente abaixo das 4 horas, um registro impressionante, como temos vindo a referir ao longo da emissão. Isso também leva-nos a crer que mesmo o primeiro classificado masculino irá nadar ainda facilmente abaixo das 4 horas e o resto da comitiva feminina por aí perto também andará. Portanto, dificilmente seria possível abrir estes primeiros 20 km de uma maneira mais positiva.
e acho que será facilmente uma razão que irá incentivar todos estes atletas que aqui participaram e ainda mais deles a estarem cá presentes também para o ano. Esta que já foi das provas das ultramaratonas com mais atletas inscritos dentro das 4 principais, na qual a maratona Lisboa-Cascais irá fazer parte para o ano, teve quase cerca do dobro, portanto provavelmente eu diria que para o ano ainda poderemos contar com mais atletas e tal como todos os teus convidados aí e as entrevistas que também tive a oportunidade de fazer antes do início dos 20 km, é um local fantástico e dificilmente há condições para acolher melhor os nossos atletas do que aquelas que aqui temos, e é o que só continua a favorecer com que tenhamos cada vez mais pessoas a querer vir participar, seja nesta competição aqui como nas outras todas pelo nosso país, que só irão ajudar a crescer, seja o movimento das águas abertas nacional e o plano nacional, como até da World Open Water Swimming Association, a organização então que está aqui encarregue de fazer com que Lisboa-Cascais também esteja nessas 4 principais ultramaratonas aquáticas. Here we have Andrea Martin from Spain, swimming into the final kilometres of this epic ultramarathon swim from Lisbon to Cascais. Open water swimming has got a rich history which dates back many centuries. One of the most famous open water swims is the English Channel. And then from 2008, open water swimming was introduced to the Olympic Games at the distance of 10 kilometres. It's well known that open water swimmers face numerous challenges, including adverse weather conditions, currents and wildlife. Athletes are continuing to push boundaries, attempting longer and more challenging swims and setting new records in the process, this being one of them. A historic day today with this event, both the 10-kilometre marathon and the 20-kilometre ultramarathon being part of the ultramarathon swim series. These ultramarathon swim series is organised by WOWSA, the World Open Water Swimming Association. There are 4 events in this series. One in the US, one in Canada, Italy, and now this one in Lisbon, from Lisbon to Cascais. These 2 events today have had the most participants of any open water event in Portugal. With over 34 countries represented across both races. The weather and conditions have been very kind to us today. It's not always like this. With the prevailing northerly wind, the conditions could have been quite different, but we started the day with idyllic conditions, warm sun, little breeze, and a current in favour of all swimmers swimming from Cascais, swimming from Lisbon to Cascais. Andrea now swimming towards Cascais across Praia de Poça, coming round into Estoril. She's showing some signs of fatigue, with her rhythm slowing slightly, but as she's nearing the end of this race, this is understandable.
Back to coverage now in the centre of Cascais, the Fisherman's Beach, with the last of the 10-kilometre swimmers coming in. A stunning day, 23 degrees, and a water temperature of 18.6 degrees. Over the past few weeks we've had some wind and some rain and quite a few misty starts, so today is absolutely amazing that we've had such perfect conditions for this event. Tomorrow we welcome swimmers from all distances, ranging from 1k to 5k, and also a children's event in the afternoon for all aspiring open water swimmers. Here now we're going straight to the presentation of the 10-kilometre race. In third place, Iosaba Matthias in 2 hours 32 and 17 seconds. Second place, Mario Bonanca in 2 hours 32, 13 seconds. Only 4 seconds in between these two amazing athletes. And then first place goes to Eduardo Dantada in 2 hours 31, 19 seconds. So the three of them really were quite a close call.
desafio sentenciou praticamente já há algum tempo, mas claro que só tem um fim. Neste momento 32 nadadores já passaram os 15 km, faltam apenas 9. Amazing that these swimmers completed the 10k race in the fastest time of 2 hours 31, and in the 20 kilometre race the first 10 kilometres were swam in 1 hour 30, so an hour quicker. This was obviously helped along by the current in the river, so you can really see there how that helps with the speed of the swimmers. A whole hour quicker in the 20 kilometre race at for the first 10k than this 10 kilometre race. In fact, Andrea, who is leading the 20 kilometre ultramarathon, passed the 15 kilometre point at 2 hours 30, which was the same distance, the same time as the finisher of the 10 kilometre race. So she managed to do an extra 5 kilometres in the same time, mostly thanks to her expertise, speed, and also the help of the current in the river. It'll be interesting to see how her second 10 kilometres fares with the 10 kilometre swimmers. A beautiful day in Cascais, clear blue skies, very little wind. Perfect day for such events as today.
allowing yourself to get carried away by the moment. That is how a great vacation should be. Being able to forget everything, even the little choices of life. Having to choose between this or that. Whether this will be in the morning or in the afternoon. Whether catching the waves or laying by a pool. Whether reading a book or taking a nap. Whether visiting a museum or enjoying the terrace. Whether by car or by foot. Whether simple or sophisticated. Just leave it up to the moment and see where things take you. It's entirely possible when nothing is missing and everything is so close. Every path is the right path. lá para lá, se pôr
está o João Mendes. João, estamos mais ou menos a quantos metros da chegada? Eu diria que estamos neste momento a cerca de 300 metros da chegada. A Andrea Della Hera já dobrou o último atleta dos 10 km e já tem um perseguidor muito mais perto de si. Não consigo confirmar quem será neste momento. Estamos a passar já a penúltima boia de sinalização antes de chegarmos à Praia dos Pescadores, onde a Andrea Della Hera se only virá has consagrar 200 a meters to primeira go. campeã destes 20 She's just km de passed the Lisboa-Cascais. penultimate buoy. Uma prova, como referimos ao longo de toda a emissão, impressionante. Ela agora a tentar reorganizar e perceber a direção que lhe falta. Temos aqui um número elevado de navios. Looking at her sighting now for the last few hundred meters of this swim. Swimming past the Hotel Mirage in Cascais. She'll comfortably be finishing this race under 4 hours, which is an incredible achievement. She's just passed one of the last swimmers from the 10k race. She's overtaken them and is literally now coming into the final few hundred metres of this ultramarathon, 20 kilometres Lisbon to Cascais. First overall swimmer in both the men and the women's race. An iconic Sim, day a today. vitória vai ficar para si, já não irá ser ultrapassada, mas a diminuir a vantagem que teve na primeira metade de prova e até mesmo dentro dos 15 km. Já os nadadores, o segundo colocado da geral, muito mais perto de si. Eu apostaria em que seja a brasileira Catarina Winkler. Iremos ver, após a chegada de Andrea Martin, quem irá ficar então com este segundo lugar. An iconic day today in Cascais, welcoming this ultramarathon, part of the Ultramarathon Swim Series, organised by WOWSA, the World Open Water Swimming Association, organising the most iconic marathon swims around the world. At the moment there are 4 events in this series, one in America, one in Canada, one in Italy and one here in Portugal. This travesseria from Lisbon to Cascais. Fora dos nossos radares, mas que vem aqui na quarta posição, toca número 8, sempre uma margem dos jogadores que foram mais centrais e que vamos acompanhando mais ao longo desta missão. Neste momento já temos imagens da câmara de terra. Entering the last few hundred metres now of this incredible event. Taking time to sight her next buoy. A little bit tricky through this Bay of Cascais, as there will be a lot of fishing boats anchored and moored. So trying to spot the best line to the next buoy might be a little bit tricky. Hence she's stopping just to readjust her orientation. An incredible performance here by Andrea.
She completed the first 10 kilometers of the Andrea tinha race aqui barco in 1 hour 30 popular minutes. a tapar-lhe a visibilidade da última boia. Creio que já está visível e ao seu alcance essa última boia antes de chegar aqui à Praia dos Pescadores, onde irá cortar então a meta para a vitória. A segunda colocada encontra-se agora neste momento a cerca de 80, 100 metros de distância da Andrea, portanto já também muito mais perto. She's going to have to push now all the way to the end because the second place is only between 80 and 100 metres behind her. Literally entering the last few hundred metres now of this event. You can see there the number of fishing boats that are anchored off the bay, making sighting of the buoys particularly tricky. We can see her now coming round to the side of her kayak, just about to pass by the very last buoy. Estes atletas e que só é de louvar. Mentally now she knows that she's got the end of this race in sight. Literally just coming into the last few hundred metres. Looks like she's struggling a little bit. She's just stopped to catch her breath as she vomited a little. When you're pushing your body to these limits, it's very difficult to try and plan and accept when you're going to be needing some more energy. You have to really practice hard throughout the training period to get your body used to taking on nutrition and hydration, as well as continuing with the endurance exercise. Próxima já a entrar agora nos últimos 200 metros também. Vem agora cruzar dentro de segundos a última boia de sinalização. Approaching now the last 200 meters of the race.
and passing the very final buoy. She's managed to regain her rhythm and tempo. Into the very final few minutes of this epic event. E agora sim já conseguimos ver na mesma imagem a Daleia e o seguidor, ou o seguidor, que ainda está a confirmar que seja Winkler ou Yane Amaniemi. Vemos distâncias. André dela era agora cerca de 60 metros, João. Sim, e claramente, se compararmos então com a marca dos 15 km, um último quarto de prova muito forte aqui deste segundo classificado, que eu creio que seja Catarina Winkler, mas André Della Hera vem aí para a vitória, já está nos últimos 50 metros, é aqui mesmo agora o sprint final, um sprint numa prova de 20 km que acaba por Coming in now to the last 50 meters of the ser quase race. irónico, não é? Looks like she's going to be the winner, sprinting now towards the final. Stopping to slightly reorient herself. Coming round now into the Praia dos Pescadores, taking the very last buoy into the finish line. She comes round these two final buoys and then into the home straight under the finish banner. E Andrea Martin aqui a cumprimentar o seu kayaker. Andrea stopped briefly there to thank her Andrea Della Hera, que cumprimentou kayaker. aqui o seu kayaker que a acompanhou nestes últimos 20 km de prova. É um esforço de equipa, completamente, porque sem o apoio dos kayakers seria muito difícil fazer esta prova ao nível a que foi completado e cá de ser completado por todos os atletas. The swimmers and their kayak team work very closely together. She's literally now into the last few strokes of this amazing event. 20 kilometers Lisbon to Cascais. E o nosso segundo classificado não é uma atleta feminina, temos sim um atleta masculino, creio que com a touca número 9, deixa-me confirmar-te. Andrea now approaching the finish line. E é isso mesmo, João, era o número 8, Miquel Garcia, ele que vem para o segundo lugar da geral. E Andrea Martin aqui talvez a dobrar ainda outro dos atletas dos 10 km e está feita a chegada. Andrea Martin a vencer estes 20 km da primeira edição do Lisboa-Cascais. Uma prova estonteante, muito forte. Ultramarathon, Lisbon to Cascais. E o atleta 3 hours espanhol, 52 minutes. What an amazing achievement.
E temos agora... É isso mesmo, João. Temos agora o primeiro atleta masculino que vem agora para a vitória. Micael Artega Garcia, do Clube de Natação Master Torrijos, a vencer também a prova e ainda abaixo das 4 horas. There we saw the very first male competitor cross the finish line, again just slightly under 4 hours. Então André Galera em 3:52:16, vencedora feminina, vencedora absoluta desta travessia Lisboa-Cascais. Micael Garcia, vencedor masculino com 3 horas 56 minutos e 6 segundos. E a espanhola. The final winning time for Andrea was 3 hours 52 minutes 16 seconds, and then the second place Micael Garcia, 3 hours 56 minutes and 6 seconds. Incredible that these guys can actually walk as they get out of the sea. They must be feeling very wobbly, slightly seasick after almost 4 hours in the water swimming. Greeted there on the beach by Jorge Paulo Pereira, the organiser of this event. And here looks like we have quite a race on for the 3rd and 4th place. It's looking like this is the leader from the beginning of the race, the Finnish guy, Jan Hapanjärvi, closely followed by Katarina Winkler from Brazil. She's taken the slight advantage of drafting behind him for the last few metres of the race. Let's see if she can put on a sprint finish now to actually come in ahead. Seems like the sighting in the last stages of this race have been particularly tricky. Identifying the buoys, which way round you have to approach the finish line. Swimming your way through the various boats and fishermen boats that are moored in the bay. Very difficult to get your orientation when there's obstacles in the way when you're down at sea level. Hence they're having to stop and look up quite high to find the right direction. Just slightly over the 4 hour mark now for the men. Coming into the very last few metres, taking 3rd and 4th place in this ultramarathon, Lisbon to Cascais, 20 kilometres,
An epic event making history today. Amazing to think that in sport, where there's usually quite a distinct difference between the speeds of men and women, that these two women have clearly taken this race by storm. An incredible achievement. Amazing ultra athletes. Rounding the last buoy now. And Katarina is taken over the place of Yanni, coming down the final straight under the finish line. What a strong finish from her. The last few strokes now, heading under the finish line. Third place goes to Catarina Winkler from Brazil. She managed to do this 20 kilometres in exactly 4 hours. Yanni in 4 hours 3. How amazing to see these two ultra athlete women taking first and second place.
can see here now on the actual live results that Katarina Rinkler actually managed to get in just under 4 hours. An amazing 3 hours, 59 and 51 seconds. Just missing overall second place by a few seconds. Waiting now for the arrival of the next swimmers, which will more than likely be from the Portuguese pod that we were watching earlier. Mas são os nadadores do litoral alentejano, do lado direito o Marco Fantagiato, do lado esquerdo o Mauro Inácio. E agora vão ter que sprintar para o bronze, vamos ver se vão fazer, se têm capacidade para isso. Garantido está aqui a medalha de bronze, vai para Sines, vai para o litoral alentejano. Vai ser o único representante português e de equipas portuguesas no pódio. No pódio dos 20 km, lá está. Vamos un poco de portuñol, no sé si se ve o no. Portugués. Portanto, vamos ter uma entrevista junto da zona da meta. Here we have swimmers 24 and 25. E já estamos aqui então com a nossa vencedora desta prova, Andrea de la Hera. ¿Cómo ha sido la prueba de 20 kilómetros? ¿Ha sido más como ha sido hoy esta prueba? La prueba, bueno, yo creo que ha ido muy bien, sobre todo desde la salida hasta Oeiras. Ha sido un tramo muy fácil y ha ido muy cómoda, aunque había medusas enormes y había que ir esquivándolas un poco. Y luego sí que el mar se ha puesto un poquito más movido y a mí se me ha revuelto un poquito el estómago. Aquí he vomitado un par de veces. Y nada, bueno, una prueba súper bonita, súper dura también, recomendable a todo el mundo y nada, muy contenta. Gracias, ha tenido unos primeros 15 kilómetros muy fuertes, ha sido en cerca de 2 horas y media, una prueba muy fuerte, primeros 3 cuartos y después el final que hablas que ha sido un poco más difícil, más muchas compreensões, por decir, ha sido una prueba tan buena. Gracias, Andrea, boa recuperação. E ficamos assim com a nossa atleta Andrea de la Hera, ela que venceu esta primeira edição dos 20 km. Como ela disse, uma prova, os primeiros 3 quartos até Oeiras, os primeiros 15 km, que foram então muito fortes. E temos também aqui o nosso vencedor masculino, vamos ver se conseguimos falar com ele. Jan, can I talk with you? Yeah? Oi, temos aqui então o Jan Rapaniemi, o vencedor masculino da nossa prova. How was this race today for you? You were the male winner. How did you feel about it? Yeah, the first part is really fast, and there was like 8 minutes per 1 kilometer. And okay, second part was a little bit rough, like open water, but keeping good strokes and strong strokes and keep my pace. And of course there was ladies was really fast today, and congratulations to ladies. They were really fast. Well, you still were able to keep your race under the 4 hours mark, so I think it was pretty amazing for this 20k. Yeah, I noticed that it was 4:03 or something like that, and I didn't think about it at the time, because we don't know how the currents goes and how the winds goes and how the waves goes. It's open water, so we just don't manage. Every race is a new race, you know? Huh? Every race is a new race. Yeah. It's different every time. Thank you, Jan. Have a nice recovery. Thank you. E ficamos então com o nosso vencedor masculino,
e vamos ver quem mais conseguimos agora entrevistar aqui nesta praia. Tenho informação de que há... Peço desculpa, tivemos com o Ian, o vencedor da medalha. Tens razão, João, peço desculpa, não conseguimos encontrar ainda o Miquel. Vou tentar procurá-lo e ter também uma entrevista do nosso vencedor. Ele, o Ian, que foi medalha de prata, também ainda com o registro abaixo das 4 horas, se não estou em erro. Having listened to the interviews from the winners of the male and the female race, they confirm that the first 15 kilometres of this race was particularly fast, helped along by the currents. Then the final 5 kilometres were much harder, so their pace slowed down quite considerably, and it was a tough finish. To have any race where the last 5 kilometres or the last hour of a race is the hardest is really quite an achievement. Here we can see one of the last swimmers from the 10-kilometre race coming in. The 10-kilometre race signified by the fact that they are using a safety buoy, as they don't have the use of a kayak. In terms of timing, we can see that the 20-kilometre race, the winners of that managed to do the first 10 kilometres in only an hour and a half, and the winners of the 10-kilometre race took 2.5 hours. So there's a whole hour difference there, so we can really see the strength of the current in that first part of the race in the river. Likewise, the second half of this 10-kilometre marathon race will be much harder than the first 5 kilometres. This swimmer doing extremely well just to finish off the last few hundred metres of this marathon swimming event. E já estamos aqui no ar com a segunda classificada feminina, Catarina Winkler, que era uma das embaixadoras da nossa prova. Qual é que é a apreciação final destes 20 km aqui em Lisboa-Cascais? É muito bom nadar aqui em Portugal, fazer uma outra maratona aquática. Eu gosto muito desse tipo de prova. O trajeto ele foi muito bem sinalizado, eu acho que foi o que eu mais me impressionei. Tinham muitas boias na água, prometeram 42, eu acredito que estavam as 42 lá, então é raro conseguir, a gente sabe o trabalho que é, madrugada inteira montando percurso, fixar boia lá no Rio Tejo, que tem uma corrente muito forte, é difícil fixar boia lá e a organização está de parabéns, conseguiu. E lindo, lindo cenário, passamos por vários castelos, vários monumentos, cassino, então além de tudo dá para curtir o cenário, é muito legal, porém muito desafiador, uma prova dura. Como é que te sentiste com esta diferença que houve principalmente entre os primeiros 15 km e os últimos 5, que, como a André também disse, que foram ali os mais duros? O final da prova, além de estar um pouquinho a condição mais difícil, a gente já está mais cansado mesmo, né? E eu acho que o que me traz muito conforto é a orientação, então por mais que
difícil de nadar, você sente que tá cansado e você pensa, pô, será que eu tô andando? Eu olhava os prédios, eu olhava o cenário, eu sabia que eu tava indo pra frente. E eu olhava pra frente, eu via a boia, então eu falei, pô, eu sei que eu tô andando e eu sei que eu tô andando certo. Isso traz muita segurança pra você continuar, mas realmente o final foi mais duro, porque no começo a gente tava no rio sendo jogado pra frente, né? Mesmo assim, ainda uma prova 4 horas e 3 minutos, um resultado fantástico. Muitos parabéns, Catarina, e obrigado. Uma boa recuperação. Muito obrigado, então. E vamos agora ver se conseguimos também falar com o nosso primeiro português, o Mário Inácio. Se bem que creio que ele já se terá encaminhado para a zona de recuperação. Vamos ver se o conseguimos encontrar. We now have a total of 7 swimmers that have finished this event. Pedro Neves, the 7th one, coming in 4 hours 16 minutes. The first Portuguese swimmer to come in on this event, Mauro Inácio, from the Club de Natação Litoral Alentejano. Making an incredible 4 hours 9 minutes 21 seconds. These swimmers today have set the bar very high for any future events. With open water swimming, triathlon, any of these kind of events, it really does depend a lot on not only the performance of the athlete on the day, but also the conditions that they're facing. It's very difficult to compare one year with another in terms of time, because the conditions can vary greatly. So let's see what happens next year. Hopefully another very calm, idyllic day. One of the last finishes here of the 10k marathon race. We've witnessed quite a few swimmers stopping to reorientate themselves as they come into the Bay of Cascais. It's very difficult to see the buoys when you're at sea level, when your eyes are at sea level, with so many boats. E temos agora Jorge Faria, o grande nadador master português, ele que termina também agora os seus 20 km. O seu colega de equipa, Mauro Inácio, a terminar então na 3ª posição masculina, um resultado muito positivo aqui para a comitiva portuguesa. Here we can see another female swimmer coming in towards the end of the race, the last final few hundred metres.
maintaining a strong rhythm, just making sure that she's oriented in the right direction around these last two buoys and then heading straight down to the finish line. Coming in a very impressive 4 hours 18, so well under 4.5 hours. An incredible time for such an ultramarathon distance. Each athlete making sure that they tap the finish line. Otherwise they will be disqualified, something that you do not want to happen after such an epic event. All that effort and then forgetting to touch the finish line. We can see another female swimmer coming in here alongside her kayak. The female swimmers easily identifiable by their white hats as opposed to the dark hats of the male swimmers. This iconic event has been brought to us by 3 Iron Sports. They've been organising events here in Portugal since 2011. And the biggest triathlon and open water swimming events are taking place here in Cascais, making Portugal very proud.
It was 3 Iron Sports that first brought Ironman to Portugal. The Ironman 70.3 in Cascais in 2017. Alô, câmara 1, já estamos aqui na entrega de prémios. Alô, Carlos. An incredible setting here for the finish of this ultra marathon Lisbon to Cascais swimming event. The fourth event in the World Series. Desta ultramaratona, desta longa distância a terminar aqui na bonita Baía de Cascais. A entrega de prémios vai ser às 15 da tarde, por isso pouco mais de 15 minutos então para a entrega de prémios. Digo a todos os nadadores para se prepararem então às 3 da tarde para a entrega de prémios. Aquela água foi no instante. Normal, já estas horas todas. Pois, estás bem tudo? Eu estou tranquilo. Das voltas. Eu comi bem de manhã. Mano, eu também comi bem de manhã, mas já são 3 da tarde. O teu corpo, pá, o meu pede comida, porque eu não como assim muito de uma vez. Pá, e ando agora numa fase em que... Há uma estimativa de cabeça, mas é preciso à volta disso. É só de cabeça. Não tenho essa noção. Deixa lá ver se aqui dá qualquer coisa para perceber. Eu acho que tem aqui. An incredible finish to this awesome event, the very first inaugural event of the ultramarathon Lisbon to Cascais open water swimming event. Beautiful scenes here from the Bay of Cascais, overlooking the Cascais Marina. Looking out down towards Lisbon, across the course that these swimmers have come from, swimming 20 kilometres from the Dock de Belém, along the coastline, down into the town of Cascais. An iconic day today, creating history in the world of open water swimming here in Portugal.
Shortly going to the award ceremony of the 20k ultra marathon. And then tomorrow we're back with more, with the shorter distances, ranging from 1 kilometre through to 5 kilometres. Falávamos com o Álvaro, ele vinha-nos buscar e nós passávamos. Aliás, este material tem que ficar aí. Este material tem que ficar aí. We can see now the leaderboard of the men's event, 20 kilometres, Lisbon to Cascais. André Santos from Portugal, completing the course in 4 hours 31 and 33 minutes.
Images now from a beautiful day here in Cascais. The weather's almost 25 degrees, the water temperature 18.6 degrees. Really quite warm for these waters. Just waiting now a few more minutes until we go to the podium for the award ceremony of the 20-kilometre ultramarathon Lisbon to Cascais. A huge success today with both events of the 10-kilometre and the 20 kilometres. Near perfect conditions and a start list represented by 34 different countries, the biggest open water swimming event in Portugal to date. An exciting time for open water swimming in Portugal with this ultramarathon swimming event, 20 kilometres from Lisbon to Cascais, being part of the ultramarathon swim series. Organised by WOWSA, the World Open Water Swimming Association. Yeah, it's so hot in here, my God. Tomorrow it will be another like I'm in the sun. for us. This part was very festive. Yeah. So they were missing quite a lot of information on the screens and stuff. Ora, vamos começar então com a categoria feminina. Vamos começar pelas senhoras a entregar. Ora, vamos então preparar. Penso que já tenho aqui as três senhoras: Andréa de la Era Martina, Catarina Winkler e Thaís Santana. Já temos as três meninas aqui. Ora, então vamos preparar para a entrega de prémios. Ladies and gentlemen, the award ceremony of this little swim challenge. Ultra distance, 20 Ks. We started in Lisbon, crossing away and arriving here in Cascais. Ladies, we will start the award ceremony from these amazing ladies. They were fantastic. Ora, vamos então passar para a entrega de prémios.
ao terceiro lugar da categoria feminina, a entregar o prémio adjunto ao capitão do Porto de Lisboa, comandante de paixão, a atleta Thaís Santana! Receiving the prize for the third position, Thaís Santana! E para o segundo lugar, for the second place, a receber o prémio, nadador da Câmara Municipal de Cascais, Francisco Creia, a atleta nadadora Catarina Winkler! A nossa atleta brasileira a receber então o segundo lugar. Nosso vereador da Câmara Municipal de Cascais, sempre presente nestas iniciativas, bem cedo, lá estava ele em Lisboa também, a acompanhar toda a saída destes nadadores que nadaram 20 km numa emocionante aventura pelo Tejo e pelo Atlântico. E agora, a grande vencedora destes 20 km a receber o prémio do vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Ângelo Pereira, é a atleta André de la Era! Com esta fantástica fotografia com todas as nossas entidades. Senhoras e senhores, escutemos o hino de Espanha. Forte aplauso, senhores, celebremos com champanhe a vitória deste Swim Challenge. Olá, um forte aplauso! Fantástico então a celebração de champanhe, sempre muito bem. Virarem para a câmara que é lindo. É o que? Champanhe ou uma bolsa? Uma bolsa? Não. Muito bom, muito bom iniciar. Próxima entrega de prémios, vamos para a categoria masculina.
grande cerimónia esta para a entrega de prémios. Vamos passar então para a categoria masculina. Senhoras e senhores, a entregar o prémio ao terceiro lugar masculino vai estar o presidente da Wausa. Agora já consigo dizer bem, Wausa. Queen Fitzgerald. A entregar o prémio então ao terceiro classificado do Clube de Natação Litoral Alentejano, Marinácio! Para o segundo lugar, a receber o prémio então, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Rafael Salgueiro, Gianni Almaniemi. Peço desculpa. O vereador Ângelo Pereira, já estávamos a subir a posição aqui ao Rafael, o homem incansável também em toda esta dinâmica. Um forte aplauso então, Gianni Almaniemi, a receber os prémios então do vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Ângelo Pereira. E o grande vencedor, a receber o prémio do vereador da Câmara Municipal de Cascais, Francisco Creia, Miquel Artega! Vamos então à fotografia do pódio com todas as entidades, Câmara Municipal de Cascais, Câmara Municipal de Lisboa e também a OASA aqui representados. Lindo com os nossos cabazes. Aproveitai esta fotografia. Senhoras e senhores, escutemos agora o hino de Espanha. Um forte aplauso para a categoria masculina. Senhores, celebremos com champanhe